O corpo dele é tão grande que um passo faz a terra tremer. Ninguém acreditava em terremotos, mas quando Ryun andava, parecia o fim do mundo. Todos ficaram espantados. Jovem com algumas toneladas sonhava em ser o líder supremo das artes marciais, mas um mosquito no pescoço o fazia cambalear e cair. A queda do corpo gigantesco foi ouvida do outro lado do país. É ele quem causa os terremotos no Japão, seu corpo é gordo e inútil, mas ele sabia que, em algum momento, alguém viria e destruiria todo o Marin. O servo ingrato que aparecerá é incrível e unificou todo o Marin. Seus pais também morreram no caos que ele causou. Por isso, alguém tão comum e fraco como ele foi aceito como discípulo por 6 mestres das principais seitas, passando por um treinamento infernal, onde viver era pior que morrer. Tentaram perfurá-lo vivo, congelá-lo vivo, usaram fogo. Isso fortaleceu seu corpo, e tudo era plano de seu mestre para que ele se tornasse muito poderoso. E então, ele foi enviado de volta no tempo para mudar o destino do mundo. Mas nunca imaginou que acabaria no corpo gordo e inútil de Ryun, incapaz de praticar artes marciais. De volta ao presente, ele estava sendo tratado por Jang Sung. Enquanto Ryun pensava em como derrotar o servo ingrato da seita que causaria todo o caos, lembrou que primeiro precisava obter o ginseng virgem antes do servo ingrato. O médico e o responsável pelo cuidado de Ryun continuavam discutindo sobre a saúde dele, e ele não conseguia pensar direito até que finalmente lembrou que o servo conseguiria o ginseng virgem em 6 meses. Ele precisava fazer algo agora. Levantou-se imediatamente, dizendo ao pai que precisava andar. O pai chamou pessoas para trazerem a maior cadeira disponível. As pessoas que carregavam a cadeira precisavam ser as mais fortes, mas ele recusou, pois queria andar sozinho. Ainda assim, seu pai chamou os guardas para ajudá-lo, mostrando uma cena que umedeceu os olhos do velho. Ele não andava sozinho desde os 10 anos. Nos dias seguintes, ele treinou muito, andando pelos pátios por um mês. Mas esse corpo pesado ainda não mostrava sinal de mudança. Ele até subiu na balança para verificar. Mas nem uma manada inteira de porcos subindo fez Haim se mover. A corda do lado do porco até quebrou. Enquanto Rumi tentava lembrar o nome do servo que traria o caos, seu vassalo tentava consolá-lo, dizendo que perder peso não era algo que se fazia da noite para o dia. Era preciso focar na dieta, reduzindo o açúcar e aumentando a proteína, e depois fazer exercícios para fortalecer os músculos. A situação do jovem mestre poderia levar muito tempo para estabilizar, mas Ryun não se importava. Ele só queria lembrar o nome daquele servo ingrato. Parece que Ryun perdeu as memórias sobre o servo quando reencarnou, mas de qualquer forma, ele aparecerá na província de Anhui para procurar o ginseng virgem. Talvez ele pudesse encontrá-lo nessa oportunidade. Pensando na cena em que o esmagaria com sua força invencível, ele ria completamente satisfeito, imaginando que, após lidar com ele, teria uma vida tranquila. Que sonho! Seu vassalo acha que ele deve ter enlouquecido como efeito colateral de perder peso rápido demais. Ele ficou chocado com a mudança repentina e correu para chamar o médico. Ele imediatamente trouxe o velho Jang correndo, Jang Suyang, que aos 30 anos entrou no exame de seleção para ser o médico pessoal do imperador. Ele passou por excelentes testes para ser médico. Aos 50 alcançou a iluminação e desenvolveu sua própria técnica. Era seu salvador e a chave para deixá-lo bonito e atlético. Ele perguntou se podia preparar remédios para emagrecer rápido. O homem feliz disse que sim. Ryun perguntou se em 6 meses, mas levaria 3 anos, e ele teria que se exercitar. Ryun matou um mosquito no pescoço do médico, chamando-o de charlatão. O doutor pensou num método rápido. Se não podia andar em terra, andaria debaixo d'água. Chegaram a um riacho. Os homens exaustos viram Ryun se abaixar lentamente para entrar na água. Ele pensou que andar debaixo d'água relaxaria o corpo, aliviando a pressão. De repente, escorregou e caiu na água funda. Parecia que flutuaria por sua barriga de balão, mas afundou como um submarino. Seu vassalo não reagiu, achando que ele nadava feliz. O vassalo não sabia que ele era um submarino sem oxigênio. Pensou que tinha potencial para ser nadador. Outro vassalo avisou que o rio podia ter uma queda mais íngreme, e ele estava afundando. O vassalo olhou a água sem entender, mas percebeu que seu mestre estava se afogando. Entrou em pânico e correu para salvá-lo. Ninguém podia carregar o corpo gigante de Han até a margem. O jovem Han perdia as forças. Memórias de seu corpo aos 2 anos vieram à tona. Viveu coisas terríveis. Sua mãe morreu protegendo-o. Uma garota o puxou para a margem, salvando-o. Muito obrigado. Obrigado. Voltaram para casa. O vassalo enfrentava a ira do pai de Han. Ao saber que tudo foi culpa do médico, o homem, após quase morrer nas mãos do pai de Han, explica que o jovem, triste por ser rejeitado, decidiu emagrecer. Mencionou o método subaquático muito eficaz. A irmã de Huon, que o salvou, disse que não era preciso ir tão fundo. No quarto de Huon, ele acordou vendo sua linda irmã. Não podia crer que aquela moça era sua irmã. Ele, gordo e estúpido, tinha uma irmã de beleza rara. A criada da irmã perguntou se podia ajudá-lo. Huon achou impossível, mas ela o levantou fácil. No dia seguinte, foi levado ao local de seu treino de emagrecimento. Os servos estavam estranhamente alegres.
Era estranho ver pessoas felizes em carregar alguém tão pesado. Ao chegarem, construíam uma piscina enorme. Era a ideia da irmã, para ele não precisar mais do riacho perigoso. Ryun achou estranho, mas ao ver a piscina pronta, ficou empolgado. As pessoas sorriam enquanto ele ia até lá e até o parabenizavam. Todos trabalharam tanto por algo inútil. Onde estava a graça? Ele perguntou ao vassalo sobre o pai adotivo, o chefe da família. Para o vassalo, o velho musculoso era nobre. Disse que o patriarca era o grande discípulo sênior, respeitado, símbolo de honestidade e virtude. Mas para Ryun, seu pai era só um velho lutador. O vassalo disse que em tempos de fome ele abria os armazéns e compartilhava comida e roupas. Por isso a cidade o respeitava. Ryun percebeu que era um fardo desde a infância. Mesmo sem fazer nada, ser filho do patriarca significava comida e vida fácil. Ele caiu na gargalhada, deixando todos confusos. No dia seguinte, com a piscina pronta, Rin pulou e espalhou ondas enormes. Ele pediu ao guarda uma bola de pedra gigante para amarrar na perna para treinar. O guarda obedeceu. Amarrada na perna de Rin, o homem arremessou a bola com força, lançando-o no ar. A piscina era para ser rasa, mas Haim afundou como o Titanic. Lá, ele praticou energia interna, melhor para treino na água. Seus mestres criaram a técnica de cultivo do coração de energia espiritual. Em vez de armazenar energia no núcleo, usava o coração, e em vez de veias, movia-se pelos vasos. Finalmente ele conseguiu. A energia se espalhou pela água, e ele podia sentir e usar a corrente. Ele liberou o golpe mais forte da arte do punho de Shaolin, o punho místico de 100 pés, e golpeou a água, causando caos. Depois, treinou debaixo d'água como um louco, usando o conhecimento da vida passada para melhorar. Em um mês, dominou a técnica. Era hora de voltar. Precisava ver quanto peso perdeu, então pediu a balança ao vassalo. Se nem perder peso funcionasse, como encararia seu mestre? Após longa espera, o peso de Ryun diminuiu. Desta vez, a corda não arrebentou. Ele riu de pura alegria. Seu vassalo admitiu que duvidou dele. Ryun tinha que ficar forte e rápido para parar o servo do caos. Então comeu e cultivou antes da digestão. Ele fez isso várias vezes. 2 meses se passaram. No fundo da piscina, ele usou uma técnica de palma que agitou a superfície. O vassalo não acreditou. Ele exclamou: como aquele porco arrogante podia fazer isso? Alguém atrás perguntou quem ele chamava de porco. Era o patriarca, furioso. Ele queria matar o vassalo de Ryun na hora, mas o guarda pessoal disse aos soldados para levarem o homem, não para puni-lo, mas para deixá-lo descansar após o trabalho pelo jovem mestre. O vassalo chorou de alegria. O pai de Ryun ficou emocionado que o filho usou uma arte de palma para fazer a água voar. Seu filho tinha talento marcial. Embora quisesse que ele estudasse, apoiaria seu treino. Então sua expressão ficou séria. Ele pediu papel e tinta para o palácio. No dia seguinte, o pai lhe deu o manual divino do céu. O rosto de Ryun ficou sério. O manual foi dado pelo próprio imperador, mostrando a influência do pai. Ele contou ao imperador que Ryun começou a aprender artes marciais, e o imperador escolheu o melhor do palácio para ele. O que Ryun não sabia era o quanto o pai insistiu. O velho mandava cartas ao imperador, perguntando se o havia esquecido, para pressioná-lo. Sinceramente, parecia um amante ciumento fazendo birra. O cunhado virou mestre de artes marciais. Dam Chun-woo, marido da irmã de Ryun. Ele orgulhosamente dizia que sua escola era a mais famosa da província. Perto da habilidade de Ryun, ele não era nada, mas Ryun não podia revelar isso. Então se ajoelhou e aceitou o cunhado como mestre. O pai ficou tão emocionado que quase chorou, achando o filho desrespeitoso. Ryun não conseguia se levantar sem o cunhado. Nos dias seguintes treinou com ele e foi uma tortura. Dam Chun-woo o zombava e até o chamava de orca. Ryun ficou furioso e desafiou seu mestre, dizendo que provaria o básico. Dam Chun-woo achou uma piada e gargalhou. Mas quando Ryun o provocou, perguntando se estava com medo, ele aceitou a luta e selou sua energia interna para ser justo. Ele achou que não era o bastante, então amarrou os braços. Ryun usou sua técnica de combate, rápida e poderosa, mas o corpo pesado o atrasava. O cunhado ficou chocado. Como Ryun misturava estilos de luta naturalmente. Ryun sabia seus limites e tinha que ser rápido. Ele rapidamente derrubou o cunhado. O homem implorou, mas Ryun o nocauteou. Mais tarde, estava tão ferido que não conseguia nem se coçar, e pediu à irmã de Ryun para coçar sua cabeça. Ela não se importou, pois Ryun estava ótimo, sempre o achou um gênio marcial. A irmã mal escondia a alegria. Ryun andava pela cidade. Nunca vira as pessoas tão felizes. Comerciantes negociavam, crianças brincavam, lembrou do passado, com cadáveres nas ruas. Naquela época, todos viviam com medo e fome. O servo do caos destruiu tudo e roubou a paz. Ao ver Ryun, corriam admirados. Não acreditavam que o jovem mestre andava sozinho. Logo começaram a lhe dar presentes e comida. Ele só saiu para passear, mas os moradores o alimentaram até se sentir mais pesado. A bondade deles o impedia de recusar.
Isso só o deixou mais determinado a salvar o mundo marcial. Pessoas tão boas não mereciam morrer. Então notou um artista marcial o observando. O homem se surpreendeu que o garoto gordo o notasse, mas Hyun apareceu atrás dele e tentou falar. Assustado, o homem atacou com força total, jogando Hyun longe. Ele não era um lutador comum. O impacto nocauteou Hyun e o atacante fugiu. Quando Hyun acordou, estava furioso e queria matar o homem que o atingiu. Pessoas próximas perguntaram se ele estava bem, e ele fingiu que não era nada, embora doesse. Isso só o motivou a ficar mais forte. Enquanto isso, seu pai e irmã conversavam. O pai queria arranjar um casamento para Hyun ser um general famoso, mas a irmã achava que era cedo demais. Eles supunham que a mudança de Hyun vinha do rompimento do noivado com a filha de Namgung, que nunca quis casar e só queria seguir seu caminho marcial. Mesmo assim, o pai de Hyun queria pedir a mão dela de novo. Homens da família Namgung já estavam por perto, pensando em como rejeitá-lo. Enquanto isso, Hyun foi ao distrito dos mendigos perguntar sobre o ginseng virgem, mas procurou muito e nada achou. Disseram-lhe que fazia mais de 20 anos que os mendigos sumiram da área, desde que o patriarca lhes deu casas. Hyun também queria informações sobre o tesouro do estado, mas agora não sabia onde eles estavam. Ao mesmo tempo, o Lord Namgong estava no escritório provincial, verificando os registros de Hyun pela proposta de casamento. Um mendigo explicou que Hyun era um filho adotivo, então nenhum negócio com ele poderia acontecer sem permissão do escritório central dos mendigos. O marcaram como de nível celestial por ser filho do patriarca. Como eram ricos e poderosos, Namgong jogou uma pilha de moedas e disse que pagaria qualquer coisa. Não era o bastante, pois não podiam quebrar as regras da rede. Então ele tirou um anel, o selo do imperador. Quem o tivesse teria a proteção da família Namgong. Valia mais que dinheiro. Hyun chegou à sede dos mendigos, mas o lugar parecia chique demais para eles. Um guarda o chamou de gordo e mandou-o sair, pois havia um convidado importante. Hyun o ignorou e tentou entrar, dizendo ser filho do patriarca. O guarda respondeu com um soco no rosto. Após o insulto, Hyun ficou bravo e se preparou para revidar com um soco. Depois que Namgung entregou o anel, o mendigo finalmente lhe deu as informações de Hyun. Ele estava prestes a ler quando uma briga estourou lá fora. Hyun brigava com o guarda, e o homem teve que admitir que subestimou o gordo. Como alguém tão pesado se movia tão rápido? Hyun disse que usava a espada do céu infinito, mas a baixa habilidade do guarda não importava. Ele só queria um pedido de desculpas, e deixaria pra lá. Em vez disso, o homem ficou ainda mais bravo após Rain insultar o clã Namigun. Assim que o guarda sacou a espada para ameaçá-lo, Rain o derrubou. Só se ouviu o grito do homem. Mesmo assim, Rain o puxou e disse que lhe ensinaria boas maneiras. Ele esbofeteava o guarda até alguém gritar de cima para parar. Essa pessoa pousou rapidamente entre eles. Rain recuou, mas o recém-chegado não o deixaria ir. Rain logo sentiu a arte marcial brutal e soube que precisava pará-lo. Com seu corpo pesado, um confronto direto era arriscado. O estilo brutal aumentava o poder explosivo por rotação, e Rain queria usar a rotação inversa para anulá-lo. Então percebeu que o homem era seu antigo mestre e perdeu o foco. Era o mestre da espada de sua vida passada, e Rain conhecia bem os movimentos. Mesmo assim, ele ainda foi derrotado. O homem notou que o garoto gordo não era comum quando Rain dispersou o punho místico relâmpago. Rain tentou se levantar, com olhos ardendo em intenção assassina. O homem notou e se moveu, mas os subordinados de Rain correram para protegê-lo. Logo depois, Rain desmaiou. Só então o chefe da divisão dos mendigos saiu do prédio e viu que o garoto gordo era o filho adotivo do patriarca. Ele correu e gritou: "Quem ousa ferir o filho do chefe?" Todos viraram olhos de ódio para o jovem Namgung, que parecia desamparado. Ele olhou para o pai e naquele momento entendeu tudo. Rasgou o dossiê de Hyun. Era inútil, ele sabia que enfrentaria a raiva do pai. Se não fosse o futuro genro de Hyun, já estaria punido. O chefe dos mendigos se ajoelhou, e a confusão piorava. O mendigo disse a Namgong para se ajoelhar e pedir desculpas. O homem era respeitado até pelo imperador. Ao ouvir isso, Namgong entrou em pânico e se ajoelhou para implorar. O pai de Rain ainda estava furioso. Quem ferisse seu filho favorito pagaria. Rain saiu, meio estranho. A irmã o forçou a usar aquele penteado para ser mais bonito. O chefe dos mendigos ficou chocado ao ver Hyun bem, após o golpe do filho de Namgong. Hyun foi direto ao chefe Namgong e o cumprimentou. Disse ao filho de Namgong que era seu tio, mesmo com só 17 anos. Hyun esperou por isso, pois ele foi seu mestre em uma vida passada, então o esbofeteou várias vezes. Doía, mas Hyun não se importava. No futuro, este homem seria o Rei da Espada, um dos 6 santos. Por agora, Hyun se vingou, beliscando sua bochecha e o fazendo chamá-lo de tio. Ainda assim, estava feliz em vê-lo, tão emocionado que até chorou, embora parte da alegria fosse vingança. Por que me intimida? Todos se sentaram para conversar. Namgong não sabia como rejeitar o casamento, mas Hyun calmamente o recusou. Disse que estava ocupado salvando o mundo, e não era hora de casar.
Ele apontou que o noivado era forçado por uma antiga promessa, sem acordo. Casar podia esperar. Ao ouvir isso, o pai chocou-se. Hyun falou de um mundo marcial cheio de bandidos, ladrões e mercenários, alfinetando Namgung e o grupo. Ficaram quietos. Ninguém discutiu, então Hyun se levantou e disse que o casamento estava resolvido, pois ambos concordaram. Então ele chamou o chefe dos mendigos, dizendo que precisavam conversar. Ele ainda queria informações sobre o ginseng virgem. Precisava saber o estado atual de Marin e dos velhos mestres ligados à sua linhagem. Ele queria vingança pelo que fizeram, planejava fazê-los sofrer a mesma dor que ele sentiu na vida passada, e isso lhes custaria caro. Um olhar cruel encheu seus olhos ao perceber que era hora de ter um discípulo. De volta à piscina, seu vassalo disse para ele voltar ao quarto e descansar. Hyun mal ligou, até que sua irmã chegou com a criada e disse o mesmo. Ele precisava descansar. Seu guarda notou a mulher de rosto de madeira ao lado dela e se apaixonou na hora. Para ele, ela parecia um sonho em duas pernas. Sabendo que ele planejava entrar no mundo marim, a irmã perguntou se ele esqueceu o que aconteceu com a mãe. Ela morreu por causa de negócios inacabados lá. Hyun apenas perguntou se ela realmente achava que ele ainda era fraco e não confiável. Isso a pegou de surpresa. Ele prometeu que nada assim aconteceria novamente com o clã, pois ele nunca permitiria. Ao ouvir isso, a irmã sorriu, feliz por ele não ser mais uma criança. Ela esfregou a cabeça do nosso jovem mestre gordinho, dizendo que ele tinha crescido muito, principalmente para os lados. Por que sua doce irmã estava sendo tão legal com ele? Tudo parecia estranho, ou talvez fosse assim que a família deveria ser. Depois disso, muito tempo se passou, então a água da piscina começou a agitar enquanto alguém saía dela. Essa pessoa declarou que a hora finalmente havia chegado e o vassalo correu, avisando o mestre para ter cuidado. Hyun finalmente ia se transformar? Nosso herói virou um homem flácido e magro. Olhe só para ele. Ah, não. Sério? Não. O inverno chegou, e voltamos ao palácio de seu pai. O velho disse para ele não sair tão magro, ou o vento poderia levá-lo. Mesmo assim, Hyun partia, pois precisava treinar o filho de Namgung. Levantou-se, disse que visitaria o tio em Anhui e fez as malas. Feliz por ter liberdade, esperava escapar sem ser notado. Ele não sabia que uma enorme carruagem com mais de 20 guardas o esperava. Para ele, eram só peso morto, então bolou um plano. Ele chamou todos para beber e anunciou que partiriam amanhã. A irmã, que ia se despedir, ouviu a voz do irmão misturada a bêbados e esperou lá fora. Hyun drogou os guardas, não com álcool, mas com algo que dispersou sua energia interna. Eles não se moveriam até de manhã. Era um veneno paralisante que seu médico lhe dera para emergências. Ele estava prestes a sair quando sua irmã se aproximou. Ela o abraçou e pediu para se cuidar, não exagerar e voltar se cansasse ou tivesse medo. Ela e o pai estariam sempre esperando. Pegou o melhor cavalo do imperador e partiu. No dia seguinte chegou a uma vila. Os moradores o viam como criminoso ou ladrão de galinhas. Ele se passou por oficial do clã Yu, dizendo procurar algo para o filho de seu mestre. Perguntou se alguém vira uma pedra vermelha e brilhante na montanha. Os aldeões ficaram confusos, até que um velho disse ter visto a luz ao pôr do sol, na montanha. Parecia um feixe vermelho no sol da tarde. Huan perguntou onde. O lugar era a Montanha Pagode, mas o velho o avisou para não ir. Era do clã dos 9 dragões. Não eram bandidos comuns, mas selvagens. Isso só convenceu Huan de estar no lugar certo. Então pediu ao velho que o guiasse. O homem ficou com medo, mas Huan implorou com um rosto quase choroso, e ele cedeu. Os dois seguiram para a floresta. Ao se aproximarem, Huan não quis arriscar a vida do velho, pediu só direções, e o homem apontou o caminho. Huan prometeu recompensa. Ao pôr do sol, a luz vermelha apareceu. Era o ginseng virgem. Huan se moveu rápido, cruzando o riacho. Pensou que, se descoberto, lutar na água lhe daria vantagem. Finalmente, chegou ao forte dos 9 dragões. Queria evitar luta, então espalhou sua energia espiritual para procurar o ginseng virgem. Em vez disso, encontrou um bandido batendo numa mulher. Quando o filho chorou, o bandido se virou para a menina. Por um segundo, Huan hesitou, mas interveio. Em um instante, o bandido caiu morto. Huan não pretendia interferir, mas ao ver mãe e filho, decidiu ir até o fim. Mais guardas saíram de uma cabana, e nosso herói flácido os fez dormir. Após arrastá-los para uma cabana, encontrou outros aldeões trancados. Não podia deixá-los para trás. O problema, estavam aterrorizados e difíceis de controlar. Ele encarregou a mãe da criança e traçou um plano. Quando um guarda entrou na cabana procurando seus homens, viu todos dormindo, e logo percebeu que os prisioneiros tinham feito algo. Ele abriu a boca para gritar, mas o homem flácido o golpeou no pescoço e o fez dormir com os outros. O plano podia começar. Primeiro alvo. O posto principal da guarda. O homem flácido cruzou a área num piscar de olhos e se escondeu sob a torre. Uma tocha estava em uma mão. Sua outra mão segurava um golpe cheio de poder. Despejando energia espiritual, ele atingiu o posto com tudo, derrubando a torre de guarda e o vigia. Ninguém viu isso acontecer. Então se lembraram que era o sinal. Todos tinham que evacuar e correr.
Ao mesmo tempo, uma figura passou em velocidade louca. O homem flácido, com uma tocha, correu para incendiar uma das cabanas. Esta noite, ele pretendia transformar o lugar em caos. Noutra cabana, vários bandidos dormiam. Acordaram de repente com um brilho forte. Várias cabanas já ardiam. Ryun apareceu na porta, anunciando ser ele o incendiário. O homem de pele solta queimou a cabana, correndo para incendiar mais prédios, evitando lutas. Logo, bandidos o viram. Ele devia fugir, mas outro homem o barrou. Ryun desviou e nocauteou o homem. O homem de pele solta era imparável, como um raio na vila. 2 guardas no portão, uma pedra jogada chamou a atenção. Um se abaixou, viu um clarão. Só então o idiota notou que o lugar que guardava ardia. Os guardas fugiram em pânico e todos perto do portão usaram a chance para escapar. A mãe da garota só podia rezar pela sobrevivência do guerreiro, correndo para a liberdade. O senhor de pele solta corria pelo acampamento, atraindo atenção, mas sua energia logo sumiu. Só então notou alguém ao lado, pronto para o ataque. O atacante era rápido, Ryun não desviou. Os golpes atingiram o homem de pele solta, arremessando-o a metros. O Rocha exigiu saber quem era o intruso, mas o senhor de pele solta ficou em silêncio. Inimigos zombaram das bandagens, perguntando se escondia um rosto feio. Guardas vieram de todos os lados. O último golpe causou danos. O Rocha mandou apagar o fogo enquanto tentava recrutar o senhor de pele solta. Ryun sentou, ganhando tempo para restaurar a energia. Recuperava o fôlego. Achar lutadores fortes e rápidos para bandidos não era fácil. O líder falava, e a estranha atitude de Ryun o intrigava. Ele estava meditando? Logo, Ryun se recuperou. Sua energia espiritual era aterrorizante. Por que um lobo serviria a um cachorrinho? Isso fez o líder ordenar o ataque. Após um golpe, sua máscara caiu, revelando seu rosto sob a pele solta. A luta continuou. Ryun era rápido, e os bandidos, mesmo sem força, trabalhavam bem juntos. Combinando ataques, eles alcançaram o senhor de pele solta e o derrubaram. Até um leão cai quando hienas o cercam. Sem escolha, Ryun mudou seu estilo. Seu corpo ficou leve e errático. Usou o passo imortal para passar. O líder se chocou. Ryun mudou e usou a técnica de voo sem sombra. Ele disparou no líder como um raio. Trocaram golpes, mas Ryun não bastou. O líder não morreria. Com poder esgotado, pulou do penhasco. Admitiu não ser forte para vencê-los. Ryun jurou que voltaria e cortaria suas cabeças, então desapareceu, levantando o dedo do meio. Isso deixou o Rocha furioso sob seu tapa-olho. Ele ordenou que seus homens recuperassem o corpo do senhor de pele solta, mas um de seus homens correu com más notícias. Os reféns sumiram. O líder careca fica mais furioso, querendo a morte do senhor de pele solta. Enquanto Ryun cai do penhasco, ele mergulha de cabeça. Ele tem um só objetivo: atingir a água o mais suavemente possível, girando como uma broca. Seu medo é se espatifar no fundo com a força daquela queda. Ele consegue desacelerar, mas algo o puxa para mais fundo, e de novo, ele afunda como uma pedra. Após ser arrastado pela correnteza, ele é levado para uma caverna do outro lado. Só quer descansar da luta brutal, mas a energia em seu coração reage a algo próximo. Isso o impulsiona, e logo ele percebe o que é: o ginseng virgem. Nadando pela caverna, Ryun se choca com o que encontra. Bem à sua frente está o ginseng virgem, exalando uma aura forte. Ele fica tão feliz que quase chora, lembrando do mendigo que disse ser fácil de achar. Se o vir de novo, pode queimá-lo por essa mentira. Sem perder um segundo, ele corre e arranca o ginseng com as próprias mãos. Este é o lendário ginseng virgem e agora pertence a ele. Ele olha ao redor como se fosse uma pegadinha, mas ainda está encharcado e pesado. Ele devora o ginseng feliz. Sua energia espiritual surge. A sensação é tão boa que ele come sem parar. Senta-se para cultivar, feliz por finalmente superar quem o desprezou. Na vila, o vassalo de Ryun tenta rastreá-lo. Como Ryun usou um nome falso, não encontra rastro. O motivo de ele estar aqui remonta à mansão do patriarca. Enquanto dormia, o pai do gordo bravo invadiu a porta gritando. Vendo o vassalo dormindo, o homem o espanca e diz que o fará dormir para sempre. Por isso o vassalo veio à vila procurando Ryun. Depois de um tempo, ele encontra o cavalo do gordo e pergunta a um menino onde o dono foi. Ao ouvir que Ryun foi para a Montanha Pagode, onde há bandidos, ele chora ainda mais, imaginando o mestre espancado. Ele sai correndo em pânico. Na floresta congelante, sob chuva torrencial, os aldeões que sobreviveram correm para a vila próxima. Alguém espera escondido. É o cara que trouxe Ryun, mostrando a eles a saída. A mulher o agradece. O velho pergunta se ela viu um jovem enfaixado. Ela sabe que ele ficou para enfrentar os bandidos sozinho. Perto da cachoeira, os bandidos estão furiosos por não acharem o senhor de pele solta. Um deles aponta. Um homem sai da água, quase afogado. Os bandidos não entendem como ele saiu do meio da cachoeira. Ele diz que lhe pouparam o trabalho. Já ia procurá-los. Nenhum deles sabe quem é este homem. Afastando o cabelo, ele pergunta se não o procuravam. Olham fixamente. A aparência de Kyun mudou tanto que eles não o reconhecem.
Mal dá pra chamá-lo de homem de pele solta. Frio e calmo, Kyun manda que entreguem as roupas. Ao recusarem, ele chuta a cabeça de um deles. O golpe o derruba na hora, sem usar mana. Os outros congelam, tremendo de medo. Hyun reclama que suas roupas novas já estão sujas e precisa de mais. Diz isso, encarando os homens que sabem que perderão as suas. Logo ficam só de cueca, tremendo de frio. Kyun empunha a nova arma e decide testar. Os bandidos tremendo nem percebem. Num instante, uma cabeça é cortada limpa. Kyun ri e pergunta se vão só esperar a morte. Eles imploram por misericórdia, mas Kyun recusa. Já prometeu pegar todas as suas cabeças. Correm aterrorizados, mas é tarde. A caçada começa. Todos sob a montanha são eliminados. Ninguém escapa de Hyun. Depois ele nota as roupas sujas e vai ao rio se lavar. Vê seu reflexo na água e fica chocado. O homem de pele solta se foi. Agora ele está incrivelmente bonito. Logo percebe que foi o ginseng virgem que o mudou tanto. Feliz e envergonhado com um novo rosto, tão bonito quanto a irmã. Gritos o interrompem de repente. Vem do topo da montanha. O velho guia é torturado por bandidos. Os sobreviventes foram capturados de novo. O guia se recusa a falar do homem de pele solta e será chicoteado. Um bandido nota um homem parado na neve, observando-os. Kyung se agacha e faz um movimento estranho. Os bandidos se perguntam se ele está pegando neve. Talvez queira brincar, mas a bola de neve que ele joga acerta como uma bomba. Vários caem, derrubados por bolas de neve. Quem resiste é derrubado em velocidade cegante. Bandidos mal o acompanham enquanto ele sobe e os ataca na descida. Sobreviventes são finalizados pelo golpe destruidor da lua. Só um homem está vivo. Kyun se pergunta se ele tem medo, mas ninguém sabe quem ele é. O velho guia tosse de dor, e lembrando da gentileza do homem, Hyun queima de raiva. Ele pergunta se foi esse homem, e o sobrevivente mente. Hyun responde com um golpe de lança e o parte ao meio. Os sobreviventes imploram por piedade, mas não veio por eles. Ele veio salvar o homem que o ajudou. O guia enfim o reconhece. Hyun os manda voltar à vila. Vendo o guia sem fala, Hyun envia energia espiritual e cauteriza a ferida. É um tratamento bruto, mas é o que pode fazer. Ele pergunta se alguém pode carregá-lo, então os manda ir para a vila e não olhar para trás. Eles obedecem na hora. Hyun jura punir os bandidos da montanha. No portão da vila, os guardas se perguntam por que há trovões num dia claro de inverno. Um segundo depois, um é decapitado tão rápido que nem percebe a morte. O outro morre no mesmo golpe. Hyun respira fundo e ruge para o líder careca sair e lutar. Ele não terá piedade dessas feras. Tudo em seu caminho será derrubado. Ele massacra os bandidos, derrubando vários de uma vez. Hoje, Hyun pretende apagar este clã. Quem assiste só treme de medo, pois sabe que é o próximo. Então uma flecha quase o acerta. O grupo do líder careca chegou. Era o que Hyun queria. Agora ele tem que lutar com mais habilidade. O momento é perfeito. Uma voz familiar ecoa. O vassalo selvagem chegou com homens para esmagar o acampamento. Os guardas atacam os bandidos, e o vassalo luta bem também. Ele realmente sabe se virar. O líder careca manda seus homens lutarem, mas ele mesmo escolhe fugir. Hyun não tem intenção de deixar aquele verme escapar. O careca não acredita que seu perseguidor ainda está atrás dele, e ainda não reconhece o novo rosto de Hyun. Então ele vê o dedo do meio levantado, e de repente se lembra de tudo. Seu medo só piora. Ele está horrorizado. Como alguém pode ficar tão forte em uma noite? Agora ele entende o poder esmagador de Hyun. Ele cai de joelhos e implora por misericórdia. Oferece mulheres, comida, até ouro. Mas Hyun pergunta se os bandidos tiveram piedade de alguém. Hoje, ele o está punindo em nome do céu. Então Hyun faz o que veio fazer. Nesse momento, o vassalo chega e pergunta se ele está bem, mas não percebe que o homem à sua frente é seu jovem mestre. Em vez disso, ele pergunta onde Hyun está, então começa a divagar sobre como a família é tola, chamando o jovem mestre de rude como o pai, feio, mal-humorado e dizendo que ele comia como um boi. Hyun considera brevemente matar seu próprio vassalo, mas assim que o vassalo descobre que este é realmente seu jovem mestre, sua melodia muda rápido. De repente, Hyun é incrivelmente bonito, e eles precisam voltar logo antes que o patriarca o mate. Mas Hyun ainda tinha assuntos inacabados com o servo do caos, então o vassalo puxou o chicote divino que usava quando era inspetor. Hyun não queria ir, tentou fugir, mas o vassalo o pegou com o chicote e o arrastou de volta. No caminho, Hyun atacou o vassalo, que bloqueou o golpe. Todos chocados. Em poucos meses, o jovem mestre ficou tão forte que podia pressionar um ex-inspetor. Um golpe contra a guarda do homem o fez recuar vários passos. Hyun foi pego de surpresa por um ataque pelas costas. Os vassalos tinham que seguir a ordem do patriarca. A luta estava no auge, e todos estavam muito sérios. O velho guia apareceu, agradeceu a Hyun por salvá-los. Os prisioneiros escaparam, estavam muito gratos. Hyun salvou muitas pessoas. Enquanto se distraía, o vassalo o amarrou e o levou, com Hyun gritando. Então o vassalo o nocauteou para carregá-lo mais facilmente. Ele pediu segredos sobre o que Hyun fez. Como usou o nome falso, deveriam deixar assim.
Um prego que se destaca é martelado, e muita atenção só traria problemas. Algum tempo depois, na caverna, o ginseng virgem havia sumido. O servo do caos ficou furioso com o roubo e quase matou seus homens. Ordenou que encontrassem o ladrão e aniquilassem toda a família dele. O item sumiu, e agora ele estava furioso. Quem achou, levou. Quando Ryun finalmente acordou, percebeu que havia perdido a chance de rastrear o servo do caos na caverna do ginseng. Ainda assim, quando a segunda criatura, o caracol milenar, aparecer, ele terá outra chance. Não muito depois, chegaram à cidade de Heifei. Era enorme e animada, e o comércio ali não era como em sua cidade natal. Havia até lugares construídos para visitantes. Assim que Huan saiu da carruagem, encontrou-se no portão do imperador. Os guardas o detiveram ao tentar entrar, mas alguém mandou que baixassem as armas. Era seu pai, que o esperava ali. Vendo o quão preocupado o velho parecia, Ryun tentou retribuir o carinho, mas foi ignorado porque o pai não o reconheceu. Em vez disso, o pai começou a espancar o vassalo por ousar mentir na carta, pois Ryun deveria estar com ele. Só depois de apanhar, o homem finalmente deixou escapar que o belo rapaz ao lado dele era seu amado filho. O pai dele olhou para Ryun e voltou a espancar o vassalo. Não havia como aquele jovem bonito ser seu filho. Então, Ryun o chamou de pai. O velho congelou com a voz e perguntou se ele realmente era seu querido filho. Ele ainda não conseguia acreditar. A notícia disso rapidamente chegou ao castelo Nangung. O capitão do esquadrão relatou que o público foi informado de que o vassalo do velho resolveu toda a confusão. Mas a verdade era que Ryun sozinho havia exterminado todo o clã. Isso deixou o velho Nangung impressionado e curioso, embora ainda perguntasse se o capitão poderia ter visto errado. O capitão acrescentou que para trazer Ryun de volta, todos tiveram que trabalhar juntos para segurar o rapaz. Então o patriarca da família interveio, dizendo que seu filho estava apenas sendo teimoso. Ryun era o futuro herdeiro de um grande clã, nascido com talento marcial, e além disso, havia emagrecido e se tornado um jovem bonito. Em resumo, o filho ignorava a verdade e confiava em fofocas, por isso duvidava. O patriarca então cuidaria pessoalmente do casamento de Ryun. Logo, os patriarcas se reuniram com Sinyon, o assunto. O pai de Ryun disse que o garoto deveria fazer os exames de artes marciais. Mas Nangung interveio, dizendo que esse caminho, por mais talentoso que Ryun fosse, só o tornaria um general. O pai de Ryun perguntou o que ele tinha em mente. O velho disse que, com o mestre certo, Ryun poderia ir além de um general, se tornando um líder que salva a nação. A ideia de salvar o país acendeu um fogo em Ryun. Seu pai, chocado, perguntou se um mestre tão grandioso existia. Nangung disse que não precisariam procurar. Ele mesmo ensinaria o garoto. Nangung Changshin. Ryun logo percebeu que o velho o queria por seus feitos. Ele sabia que este clã era materialista, mesmo poderoso e respeitado. Ryun viu isso como uma grande chance de ficar mais forte e se afastar do clã Yu. Isso, claro, se o pai concordasse. Logo depois, o pai já estava fungando ao saber que Ryun queria ser discípulo de Namgung. Mas o ancião Namgung já havia convencido o velho, e tudo se resolveu rápido. O pai de Ryun disse que estava aliviado por Nangung cuidar do filho. Ele tinha que ir ao imperador. Nangung perguntou o que o imperador queria. Estaria escolhendo o próximo governante e queria o avô por perto. Nangung o elogiou, e o velho absorveu tudo como um tolo. Ryun, por sua vez, já estava cansado da conversa. Mais tarde voltaram ao portão do imperador para se despedir. Seu pai, choroso, disse para ele ouvir o tio e treinar duro. Depois vieram os conselhos superprotetores, comer e escrever 2 vezes por semana. Eles partiram, e Ryun sentiu alívio pelo fim da cena constrangedora. Esse alívio não durou muito. Antes de ir, seu pai e o vassalo deram-lhe um último aceno dramático da forma mais embaraçosa possível. Ryun estava mortificado, mas feliz por ser cuidado assim. Então seu tio o chamou, e Ryun se virou. O patriarca Nangung apenas disse para ele seguir. Ryun imaginou que o verdadeiro treinamento estava prestes a começar. Eles caminharam pela cidade, cumprimentando pessoas. Não demorou para Ryun notar a popularidade do patriarca. Por onde passavam, as pessoas se curvavam e o cumprimentavam com profundo respeito. Ainda assim, o que mais impressionou Ryun foi a escala da cidade do clã Namgung. Guardas estavam por toda parte, mas ao verem seu líder, se afastavam. Nangung o levou para cima. Logo, estavam indo para o topo da muralha do castelo. Ryun ficou impressionado com a vista. Então o velho de repente começou a flutuar. Ryun percebeu que o Rei da Espada usava passos aéreos, algo que nem seu próprio mestre conseguia. Depois de um tempo, o velho pousou numa estrutura de madeira e se virou, dizendo para Ryun subir também. Ryun poderia ter usado a arte de movimento do mendigo para chegar lá facilmente, mas logo adivinhou que o Rei da Espada não gostaria disso. Ele provavelmente explodiria, e perguntaria por que Ryun se misturava com aqueles do sexo mendigo, então escolheu outro método. Ryun saltou em direção ao patriarca e aterrissou bem na frente dele. O velho elogiou sua velocidade, e Ryun se sentiu honrado.
Então, do nada, o velho perguntou se ele havia notado as ruas no caminho até ali e quantos lugares ele achava que haviam passado. Hyun estremeceu, percebendo que aquilo poderia ter sido um teste o tempo todo. Mas o patriarca respondeu por ele. Eram 64 lugares, enquanto Hyun se desculpava por não ter prestado atenção. Em vez de ficar bravo, o velho disse que cada um daqueles lugares pertencia ao clã Nangung. Sem ter certeza se ouviu direito, Hyun pediu para ele repetir. O patriarca apontou para um pavilhão perto da entrada da montanha e perguntou se Hyun conseguia ver Lo. Ele disse que sim. Então o velho explicou que tudo, daquele pavilhão até o outro lado, era a terra Nangung. Ele perguntou se todas aquelas terras e edifícios não eram enormes. Ainda confuso, Hyun apenas respondeu que sim, era enorme. Então o velho se virou e perguntou o que ele achava de tudo aquilo. Hyun estava perdido. O homem continuava fazendo perguntas e respondendo-as ele mesmo. Ele até começou a pensar que aquela viagem era apenas um teste de sua habilidade de movimento. Enquanto Hyun se preparava para se mover, o velho perguntou se ele entendia agora, depois de ver todas aquelas posses. Mas Hyun ainda estava se preparando para disparar. No momento em que ele deu um passo à frente, o patriarca disse que ele ainda não havia entendido, mesmo depois de ver tudo aquilo. Só então Hyun se lembrou da palavra posses e bateu a cabeça no chão em uma súbita realização. Levantando o rosto machucado, ele pediu ao patriarca para explicar mais claramente. Com um sorriso muito falso, o velho disse que uma boa parte de tudo aquilo poderia se tornar de Hyun. Aquilo o chocou completamente. Então veio o ponto principal. Ele só tinha que se casar com a neta do velho He, que viria com um dote muito generoso. Depois de toda aquela introdução, Hyun finalmente entendeu por que havia sido trazido ali. E sim, essa era exatamente a razão. O velho confirmou. Agora tudo fazia sentido. Por que o Rei da Espada havia tido tanto trabalho com seu pai só para trazê-lo? Ainda sorrindo, o velho disse que convenceria He. Então Hyun não precisava se preocupar. Achando que tudo aquilo era insano, Hyun simplesmente pulou do telhado. Se o Rei da Espada estava falando sério sobre casamento, ele devia ser louco. O velho o perseguiu imediatamente, gritando para o moleque esperar. Hyun agiu como se não ouvisse e continuou. Atrás dele, o velho o seguia com um olhar aterrorizante, dizendo que poderia oferecer ainda mais se Hyun quisesse. Foi então que Hyun percebeu que havia renascido como um prodígio das artes marciais, o que deveria ter sido ótimo. Mas o Rei da Espada estava de olho nele, e isso estragou tudo. Então o velho parou de repente e gritou que, se Hyun se casasse com sua neta, a maior parte da riqueza do clã Nangung poderia ser dele. Hyun recusou categoricamente. Ofendido, o velho exigiu uma razão, então Hyun o lembrou que ele é o único filho do clã Yu. A maior parte de Anping pertence à família Yu, e o imperador favorece seu pai o suficiente para enviar presentes o tempo todo. Porque ele se casaria por dinheiro. Ele até soltou um suspiro cansado, então disse ao seu pobre tio novamente que ele é o único herdeiro do clã, então essa conversa de casamento precisa acabar. Hyun havia ficado animado porque pensou que estaria aprendendo artes marciais, e só então o velho percebeu que a riqueza não significa nada para um garoto criado com tudo. Mesmo assim, como o homem que quebrou todos os limites e se tornou o Rei da Espada, ele devia ter algo a mais. Pouco depois, o velho começou a se exibir com uma sequência de golpes de espada. Hyun só se perguntava por que o arrastaram para aquilo tão cedo. Nangung terminou e orgulhosamente declarou ser o estilo de espada do imperador, perguntando se não era incrível. Hyun só pensou que velhos acordam cedo demais. Então o velho jogou a espada e a chamou de lâmina explosiva e vibrante. A lâmina cortava a árvore de vários ângulos e Hyun só pensou se as árvores eram caras. O velho exibiu uma técnica após a outra por um tempo. Finalmente, ofegante, disse que essas artes são ensinadas apenas aos descendentes diretos de Nangung. Ele estava prestes a dizer que casar com a neta o faria aprender tudo, mas Hyun já estava indo embora. Em pânico, o velho jogou-se nele e insistiu que prestasse atenção. Eram técnicas inestimáveis que dinheiro nenhum compraria. Hyun disse que já sabia, mas tudo que foi mostrado até agora não era nada demais. O velho caiu na gargalhada, certo de que era uma piada. Então disse que Hyun era talentoso, sim, mas tinha acabado de começar as artes marciais. Então não tinha como ele entender a grandeza das técnicas. Ele começou a explicar que artes marciais são construídas e refinadas por gerações, quando Hyun o interrompeu e disse que podia fazer aquilo fácil. Atônito, o velho mandou-o parar de bobagem. Hyun perguntou calmamente se devia provar. Pegando um galho, pensou que essa era a única forma de fazer o velho recuar. Rumores se espalhariam de qualquer jeito, então fingir ser um gênio mais uma vez não faria mal. Ele começou a balançar o galho enquanto seu tio dizia para parar de brincar. Então Hyun deslizou o galho para uma bainha invisível. Após uma breve pausa, começou sua demonstração. O velho congelou em confusão. Hyun estava usando o estilo de espada do imperador e fazia isso lindamente com um galho. O velho não podia acreditar nos próprios olhos. Ele imediatamente gritou para Hyun parar. Irritado e abalado, exigiu saber o que estava acontecendo e como Hyun aprendera o estilo de espada do imperador. Sem medo, Hyun respondeu que o velho mesmo o ensinou.
Ainda perplexo, ele perguntou se Ryun falava sério. Ryun respondeu que acabara de ver a demonstração há pouco. Foi então que o velho entendeu. Chamar alguém de gênio nem cobria o que esse garoto era. Enquanto ele pensava que Ryun copiou depois de ver uma vez, Ryun o chamou. Perguntou se o velho sempre ficava parado olhando e babando assim. Então Ryun jogou o galho de lado e disse que não casaria com a neta. O velho apenas murmurou ok enquanto via o galho cair. Mas por dentro, seus olhos ardiam. Esse garoto era perfeito, e ele o faria casar com ela, custe o que custar. Na cidade de Namgong, 3 homens se moviam pelas ruas. Andaram silenciosamente entre os moradores, até que um deles ordenou que os outros se separassem ali. Lembrou-se do que aprendeu após pagar um cidadão por informações. Um cliente chegou há 2 dias, reuniu pessoas de Huangshan e perguntou sobre o seixo carmesim. Jin Wegong era o nome, e o informante foi morto. Depois voltamos aos aposentos do protagonista, onde alguém gritava pelo tio. Kyun abriu a porta para atender. Era seu antigo mestre, agora seu sobrinho, perguntando por que não treinava. Kyun respondeu que não precisava aprender a arte de cultivo do clã Namgong. Aquilo irritou o garoto, que o mandou ir. Ryun pensou que em sua vida passada, aquele olhar o aterrorizaria, mas agora parecia fofo. O garoto estava furioso. Ele odiava a situação, ainda mais por Ryun ser tão talentoso que copiava uma técnica ao VTLA. Mas ele só conhecia artes externas. Sem treinamento interno, seria um péssimo lutador. E mesmo agora, não sentia energia interna de Ryun, então o agarrou pelo ombro e disse para ir com ele. Ryun pensou que aquele tolo cavava a própria cova. Com um olhar perverso, decidiu que era hora de treinar seu discípulo. Ele tirou a mão do garoto do ombro e disse que ouviu o sobrinho querer ensiná-lo, mas não havia nada a aprender. Ryun deveria ensinar seu sobrinho inútil. O garoto retrucou que foi educado ao chamá-lo de tio, mas ainda ousava ser arrogante. Ryun perguntou que cara ele fazia. Iria bater no tio para forçá-lo? Disse para tentar, se pudesse, chamando-o de sobrinho, e isso só irritou o garoto. Com uma aura sombria, Ryun perguntou o que havia de errado em chamá-lo de sobrinho. Com um sorriso louco, o provocou repetindo. Ele devia ter xingado pior. A provocação funcionou. Parecia pronto para explodir, mas não xingou. Kyun notou como ele soava casual, só dizendo. Ele levou toda a emoção humana ao limite através das artes marciais. Batia em alguém por estar de mau humor ou por se sentir ótimo após uma refeição. Por todos esses humores, Ryun sofreu muito no passado, então nada disso fazia sentido. Como esse cara podia ser tão educado agora, quando na outra linha do tempo, ele atingiu o pico da loucura emocional? Se isso mudasse, um dos heróis de Morin talvez nunca existisse, e Ryun não podia permitir. A princípio, ele só queria ajudar com artes marciais, mas agora teria que consertar a personalidade do garoto também. Ele chamou isso de um incômodo, embora o sorriso perverso em seu rosto dissesse o contrário. Seu sobrinho, agora chamando seu tio de patife, exigiu saber do que ele estava falando. Quando Ryun apareceu de repente à sua frente e disse que ele entenderia depois de apanhar, o homem se assustou, imaginando se aquilo era o patinar do vento celestial. Assumindo sua postura, ele declarou que uma cópia barata não tinha chance. Então, ele avançou, dizendo que lhe mostraria a diferença entre o real e o falso. Seus ataques eram realmente ferozes. Até Ryun ficou impressionado enquanto desviava dos golpes. Ainda assim, ataques como esses não o atingiriam. O homem atacou novamente, e Ryun saltou de um jeito estranho. Por instinto, o garoto rapidamente levantou a guarda, mas um chute facilmente o desequilibrou. Ele bloqueou, mas a força ainda o arremessou vários metros. Enquanto o garoto ofegava, Ryun perguntou se tudo o que ele planejava fazer era bloquear. Ryun atacou de novo, veloz. O garoto tentou bloquear um soco, mas o golpe não veio dali. Por um segundo, pensou em desviar com energia interna, mas Ryun, sorrindo frio, disse que não daria. Um soco envolto em aura azul já o esperava. O garoto percebeu tarde, tentou conter o golpe com energia interna, mas não pôde e tropeçou. Ryun aproveitou a brecha, desferiu um soco e rompeu a defesa. O golpe acertou em cheio, usando uma técnica do clã Namgung. Com iluminação explosiva, ele esmagou o rosto do sobrinho e até riu. O pobre garoto voou para trás e bateu numa parede. Ryun o perseguiu de novo, já enfraquecido. O garoto estava sobrecarregado, tossindo sangue. Chocado, perguntou como Ryun usava iluminação explosiva sem energia interna. Ele aprendeu só com o breve contato deles? Se sim, era um gênio. Nada podia fazer contra aquele monstro. Ryun apenas disse que seu sobrinho ainda tinha muito a aprender. O pobre só sentia medo. Os sons de impacto continuavam. Ryun o espancava, dizendo que não fazia ideia de quanto esperou por isso. Enquanto falava, chutava e esmagava seu rosto sem piedade. Era o que sofrera com aquele homem na vida passada. Esperou ansiosamente por este dia, e agora que chegou, estava em êxtase. Ainda xingando, o garoto implorava para parar, doía demais. Algo estalou, e ele lembrou de palavras do passado. O que sentia agora era raiva.
Com lágrimas no rosto, gritou para Ryun parar com a bobagem, e outro gancho brutal o atingiu. Vendo o sobrinho fraco, Ryun pensou em como o tornaria mais forte. Ele até considerou caçar a segunda criatura mística. Depois apontou para o garoto e disse: "Treinaremos juntos." Foi o início do pesadelo do pobre garoto. Dias depois, no Palácio Nangung, o treinamento rigoroso seguia. Por 10 dias, naquela rotina infernal, o garoto finalmente respondeu. Deixando os sentimentos fluírem, ele brandiu a espada. Ryun percebeu que o ataque já carregava boa energia interna. Em poucos dias, ele misturou a raiva na lâmina. Ryun percebeu algo. Este garoto cresce mais rápido no limite. Por agora, mesclar a raiva ao poder bastava. O próximo, treiná-lo para liberar essa raiva. Pensando nisso, Ryun o atingiu e o fez voar. Ele avançou para outro soco, mas o rosto do sobrinho mudou. Seus olhos se encheram de raiva. Era o que Ryun queria. O sobrinho respondeu com um golpe enorme de aura de raiva. Ao errar, o pânico o atingiu. Se Ryun atacasse, ficaria inconsciente por 3 dias. Mas do nada, Hien disse que por hoje estava bom e que tinham que ir. O sobrinho só perguntou onde. Com um olhar assustador, Hien perguntou se o estava questionando. Temendo outra surra, o garoto pulou e disse para saírem logo. Não sabia o destino, mas estava finalmente aprendendo. Na cidade do clã Nangung, alguém parou perto de um mendigo e jogou uma moeda em sua tigela. Após o agradecimento, o homem pediu para falar. Era um dos seus, relatando que o líder Jin Weigong não estava no clã Nangung. O mendigo ficou quieto, então olhou e perguntou se tinha certeza. O disfarçado disse que sim, mas alguém estranho apareceu na mesma época. O líder perguntou quem era e ouviu: Yo Tian, filho de Yu Seong-wan, agora no clã Nangung. O homem perguntou se deviam envolver o capitão. Após pensar, o mendigo avistou Rieon e seu sobrinho passando por ali. Ele decidiu não chamar o capitão. Investigariam sozinhos. Um de seus homens começou a seguir Rieon e o garoto. Os mensageiros se levantaram, e o mendigo agradeceu pela moeda, mas sua ordem era avançar com o plano. Alguém mais também observava. 2 homens perseguiam o mendigo por ganhar dinheiro em seu território sem pagar. Furiosos, queriam espancá-lo. Depois, o sobrinho reclamou que os livros tinham só histórias tristes e miseráveis. Então, por que carregar tantos? Hairen disse que precisava de experiência, e ninguém nunca adoeceu. Como o protagonista cresceu rico, ele não podia argumentar. Hiren o fez ler uma ópera de Pequim e rir alto, o que o deixou confuso. Mas depois, ele se empolgou. Hiren explicou que a felicidade acalma o coração e impede tristeza e raiva. Se o coração do sobrinho se acalmasse, ele veria mais claramente e entenderia melhor os inimigos. O garoto disse que se lembraria, então perguntou o que fariam com os livros sombrios. Corta para o grupo de mendigos falsos. Já tinham escolhido seus alvos. A ordem era simples, seguir em silêncio e apenas observar. O líder rastrearia Yukian, e todos deveriam ter cuidado para não serem notados até saírem de Hefei. De repente, alguém gritou pelo mendigo. Kyun e seu sobrinho se viraram para ver o que acontecia. O mesmo cara de antes acusava o mendigo de andar sem pagar impostos. Isso arruinou o plano. Quando o mendigo perguntou quem eram, os homens zombaram dele por ser ousado. O líder se apresentou como Wang Tai-yu, da seita Chilhua de Hefei. Fingindo medo, o mendigo implorou por misericórdia, mas Wang Tai-yu mandou seus homens o espancarem. O falso líder mendigo sabia que não podia revelar sua identidade ou o plano ruiria. Com Yuki ali, ele pensou se devia só apanhar. Vendo, o sobrinho perguntou se deviam intervir. Yukin disse que ele não entendia, pois cresceu protegido. O mundo não era conto de fadas, não podiam intervir em tudo. Brigas entre a seita dos mendigos e a dos vagabundos eram comuns. Eram da seita Zua, inimigos da seita dos mendigos. Não era luta entre artistas marciais, mas um motivo para ficar de fora. Viraram e seguiram. Os vilões sinalizaram que a dupla saiu e podiam avançar. Uma aura roxa irrompeu do beco, e mandaram todos pararem. O líder vagabundo não entendeu nada antes de ser arremessado. Um dos homens gritou pelo garoto, mas já estavam cercados pelos vilões. O líder mandou todos recuarem. Após se levantar, o homem mandou a gangue prender o mendigo, mas sob aquela aura, ninguém conseguia se mover. O mendigo foi até o agressor e perguntou se ele entendia o que tinha feito. Era uma chance rara, talvez única, e falhar não era permitido. O garoto vagabundo pagaria. Ele o agarrou pela cabeça e fez o esperado. Disse que havia um rio perto, e mandou seus homens jogarem o resto e apagar os vestígios. Obedeceram na hora. Naquela noite, vários membros do clã vagabundo sumiram por bater num mendigo. Perto dali, alguém se escondia nos arbustos. Ele era um dos homens de Wong e descobriu que não eram vagabundos comuns. O mendigo não era da seita. Chorando, disse que tinha que relatar a seita dos mendigos. No pavilhão Namgong, o patriarca estava furioso, exigindo saber por que ela não tinha vindo. Chamou a neta para casar, mas ela recusou. Pior, ela foi lutar contra as seitas heterodoxas, e a carta chegou só após sua partida. Isso só o deixou mais furioso. Numa explosão de raiva, reclamou de como os jovens eram criados.
Como ela não voltaria, decidiu enviar Hyun no lugar dela. Feliz com a ideia, foi procurar o protagonista. De repente, ouviu xingamentos. Pensou que invasores entraram e pulou o muro para verificar. Mas o que encontrou o surpreendeu. Hyun balançava espadas no sobrinho, que xingava e chorava sem parar. Então, uma aura dourada surgiu de sua espada. O velho achou que parecia chama controlada, e o protagonista o notou. Antes do golpe, ele mandou parar. O jovem parou, e Woo Seung ficou bravo, dizendo que podia ter acertado a cabeça. Ouvir Seung xingar assim impressionou o velho, e o protagonista perguntou o que ele fazia ali. Descendo do telhado, o velho disse que o treino o interessou, e Hyun disse que podia ver. Ele se perguntou se ainda era a casa dele. Ele perguntou se Hyun ensinava esgrima a Seung, mas Hyun negou e disse que só treinavam. O jovem patriarca se perguntou por que ele mentia. O velho apontou que o garoto usou uma técnica diferente dos clãs, e Hyun disse que a criou. Aquilo assustou o jovem, que perguntou o que o tio queria dizer. Huen explicou que era a espada das 7 emoções, uma técnica baseada nos sentimentos. O velho estudou a ideia com interesse e percebeu que o clã, focado em velocidade e variação, entrava numa nova era. Quando o protagonista perguntou por que viera, o velho disse que precisava que fosse a Aliança Moron. Mas antes que explicasse, um homem o interrompeu, dizendo que alguém da seita dos mendigos de Hefei chegara, e algo terrível ocorrera. O velho disse ao protagonista que falariam depois, e Sun decidiu ir ver por si mesmo. Deixado para trás, ele pensou que eram parecidos. Sem ter o que fazer, decidiu passear pela cidade. Enquanto andava, pessoas o observavam. Um deles perguntou ao líder o que fazer. O homem vestido de mendigo pensou que não teriam outra chance. Ordenou que todos o seguissem. Seus homens concordaram e planejaram pegá-lo num lugar mais tranquilo. A cidade estava lotada, e o protagonista ficou feliz por poder olhar em volta em paz. Era difícil, pois pessoas de Vampin o reconheciam. Lembrar dos rostos sorridentes e dos presentes o fazia sentir falta. O ex-gordinho se perguntava se estavam bem, e sabia que para voltar a Vampin e manter a paz, precisava agir antes que o caos se espalhasse. Então notou alguém familiar passando. Imaginou já tê-lo visto nas ruas, então ignorou. Mas, naquele momento, percebe algo estranho e mantém o foco ao comer um bolinho. De longe, um homem o observa. Ele segue pela cidade. O mesmo homem continua o seguindo. Logo, ele passa por um mendigo e percebe que é o vagabundo que apanhou ontem. Isso o irrita. Roupas comuns o esconderiam. Ele se lembra de algo terrível com a seita dos mendigos e imagina que estão por trás. Chama um homem fingindo ler, perguntando o que faz ali. O movimento repentino assusta os que o seguem, e o homem é atingido na virilha. Na confusão, o protagonista escapa. Os outros correm atrás dele para que não fuja, mas ao chegarem ao beco ele sumiu. O homem de cabelo comprido se pergunta se ele veio por aqui. O protagonista fala de um telhado, perguntando quem são e por que o perseguem. Ele acha que querem algo. O velho o encara, irritado. O protagonista desce e pergunta friamente por que o cercam como ratos. Pergunta se são os mesmos que o perseguiram ontem à noite. Basta olhar os rostos e ele sabe que está certo. Ele se pergunta se são restos da Fortaleza dos 9 Dragões ou se buscam o ginseng virgem. O velho diz aos seus homens que matá-lo é fácil, mas o garoto está ligado a um ex-oficial. Se o governo se envolver, complica. Ele pergunta diretamente se é Jin Wei Gang, o que pegou o ginseng. O protagonista se faz de bobo e pergunta quem é. O velho se pergunta se erraram a pessoa. Se ele comeu o ginseng virgem, deveria estar no estágio de condensação de energia, mas não sente energia interna. Nosso ex-gordinho aprendeu a se esconder com um mendigo, então sabe que não o descobrirão. Ao mesmo tempo percebe que, se vieram até aqui pelo ginseng, estão conectados aos servos do caos. Ele decide não perder tempo, vai capturá-los e arrancar o que sabem. O velho de olhos estreitos se desculpa, chamando de mal-entendido. O protagonista o impede, dizendo que não sairão antes de dizer quem são. O velho desiste da farsa e ordena o ataque. Os lutadores mais velhos avançam. Vê-los atacar sem técnicas mortais só o faz querer batê-los mais. Com um golpe, derruba 2 homens e os joga contra a parede. Diz ao velho que o acharam fraco por atacar sem usar técnicas. O homem de olhos estreitos fica nervoso. Uma pessoa sem energia interna visível fez aquilo. O protagonista afasta os 2 e pergunta se o velho vai fugir. Isso só irrita mais o velho. Nosso ex-herói gordinho sabe que está em menor número, então finge e pergunta se querem brincar. Pega um dos homens que derrubou e escapa. O velho de cabelos longos o persegue e ataca. O protagonista desvia fácil, escaneia a área e acha o lugar perfeito. Ele contrai os músculos e arremessa o cativo num telhado, que desaba, fazendo as pessoas fugirem em pânico. Então ele salta alto e prepara um chute. Um golpe destrói o prédio. Os lutadores mais velhos se movem para os escombros, e ele diz que chegaram antes do esperado. Tocando o rosto, ele se pergunta se o velho já sabia. O velho congela de medo. Ele reconhece o homem à sua frente. Com sua nova aparência, o protagonista diz que o tolo o seguiu direto para o centro de Jeff.
Pergunta se querem continuar brincando, pois terão que lidar com ele e os 2 clãs da cidade. Percebendo a armadilha, o homem o amaldiçoa por ser mais esperto. Ele sabe que lutar contra 2 clãs será impossível, então precisam sair de Jeff rápido. Mas antes, ele ordena que os homens matem o protagonista. Ele entende que querem silenciá-lo. Ele levanta as pernas, quebrando pedras e chutando rochas no ar. Pergunta se acharam que ele não tinha mais truques. Pega as pedras e pensa que deveriam ter fugido. Usando a técnica dos 12 cortes consecutivos, ele atinge todos. Mas um homem o ataca por trás. Nosso herói o elogia por segui-lo, mas diz que um artista marcial não é pego por algo tão simples. Enquanto é sufocado, o homem engole uma pílula, e o protagonista percebe algo errado quando ele morre. Ele entende o verdadeiro objetivo do velho. Tenta achá-lo, mas é tarde. O velho já matou o camarada capturado. Uma confusão começa, e ele vê os outros matando seus aliados. Estão eliminando os subordinados para não deixar provas. O velho ordena a retirada, e os 3 anciãos fogem. O herói diz que, se é assim que querem jogar, ele não vai se conter e os persegue. A perseguição rasga a cidade. Um deles percebe que não vai escapar, para e o encara. O protagonista desvia do golpe de espada e o mata com um só golpe, sem se importar. O velho rapidamente diz algo aos seus subordinados, e o homem concorda. Na próxima curva, eles se separam. O protagonista teme perdê-los, mas então o velho olha para cima em choque. Homens gritam para que parem. São membros dos clãs que guardam a cidade. O protagonista pensa que demoraram, mas estão aqui. Agora pode seguir o velho. O velho corre mais rápido com nosso herói atrás. Sabe que ser pego agora estragaria tudo. Desesperado, pega uma bolinha, gira e a joga no protagonista. Mas quando ele olha de novo, o alvo sumiu. A bola voa no vazio e explode. Então o protagonista aparece, o chama e o soca no rosto. O golpe o lança pela rua até ele bater numa parede. Estalando os dedos, o protagonista diz para desistir. Seus homens foram capturados. Derrotado, o velho exige saber quem ele é e por que escondeu o poder. Mas o vencedor pergunta primeiro. Ele pergunta de onde veio o velho e avisa: se não falar, teremos tempo para conversar. Levantando-se, o velho pensa no que sacrificou pelo plano, até seu povo e a si mesmo. Antes de morrer, matará este desgraçado. Vendo o olhar, o protagonista sabe que é de alguém em um último movimento, o que só o irrita mais. Ele explode, perguntando se é uma piada. O protagonista olha em volta e não vê membros da seita, então decide acabar com um golpe. O velho não entende, mas se prepara. Ele decide matá-lo e calá-lo. Assume que o protagonista avançará e planeja cortar sua cabeça. Mas o protagonista lembra da arte marcial perfeita para mostrar a lacuna entre eles. Ele assume uma postura calma e pressiona o chão, extraindo poder. Uma aura pesada sobe dos pés, move-se pelo corpo e se concentra no punho. Um golpe massivo atinge o velho sem que o protagonista se mova. O velho recebe o golpe em confusão enquanto o protagonista observa. O ancião é arremessado contra a parede e o impacto causa uma explosão. O protagonista pergunta se foi o suficiente e diz: esta é a arte suprema de Shaolin, o punho místico de 30 metros. Disseram-lhe que se a dominasse, poderia desferir milhares de socos. Olhando o velho caído, ele se pergunta o que fazer, pois não pode interrogá-lo. Um homem aparece e se apresenta como líder da seita dos mendigos, e pede o prisioneiro. O protagonista concorda e vai com eles até o inconsciente. Os mendigos inspecionam o corpo e dizem ao líder que é como, além descreveu. O ancião da seita dos mendigos pede para deixar o homem com eles, deixando o protagonista confuso e se perguntando o que o ladrão quer. Alguém vem correndo, gritando por seu tio. É o jovem mestre, e pergunta sobre as roupas do protagonista. Estão molhadas e sujas. O garoto, leal em 10 dias, fica bravo e exige saber quem fez aquilo. Nosso herói o esbofeteia e manda calar a boca. Atordoado, o jovem mestre pergunta por que apanhou, e o protagonista ergue a mão de novo, irritado por ele tentar evitar. O ancião da seita dos mendigos estuda o homem e vê que não era fraco. Seus aliados estavam no nível de energia manifestada, talvez até projetada. Mesmo assim, aquele jovem os venceu sozinho. O ancião se desculpa. O protagonista nota que a seita dos mendigos já caçava homem. O ancião explica que a seita Jewa, ligada a deles, foi aniquilada por gente assim. Ele pergunta a conexão do herói, e o jovem percebe que está sendo testado. Então ele diz que os ladrões perseguiam outra pessoa e o confundiram. Lembra do treinamento e surras, o protagonista não quer ser enganado. Mesmo assim, o ancião barbudo ainda suspeita que ele esconde algo. Ainda assim, a aparição deles pode ajudar. Se precisar, pode rastrear o clã Namgun. Agora, nosso herói não pode fazer muito, pois falta poder. Esses inimigos se escondem e agem em segredo. Ninguém sabe o que farão ao saber que sua equipe foi aniquilada. Se o clã Yu for destruído, ele precisa desviar a atenção, e os mendigos são perfeitos. Eles adoram desenterrar segredos. Se agirem, ele ganha tempo. Basta apontar o caminho certo.
Então o protagonista finge lembrar o nome do grupo, e o barbudo fica animado, pedindo para ele revelar. Mas nosso herói recusa. Quase morreu na luta e não confia no líder. Ele olha para o discípulo pedindo ajuda sem palavras. Diante daquela expressão, o jovem se pergunta o que fez de errado. Ele pensa muito, usando estudos em política e matemática. Intervém e manda o mendigo parar e diz que está colocando o tio numa situação difícil. Isso só irrita o protagonista, pois o garoto estragou seu plano. Mesmo assim, o mendigo se desculpa e diz que é pela honra da seita e quer a custódia do homem. Antes que o discípulo fale, o protagonista concorda. Não há opção melhor, mas tudo ligado a ele deve ser omitido. Se souberem algo, devem compartilhar. O barbudo promete. Nosso herói se despede com um sorriso. Os mendigos o veem partir. O homem de cabelo comprido sente que foi enganado, pois nem cobrou taxa. Mas seu líder o repreende e fala da ruína dos céus, que significa destruir os céus. Ou seja, podem estar planejando derrubar o mundo marim. Se questionarem esse homem e descobrirem o plano, isso pode torná-lo um ancião da seita principal. Ele manda levar o prisioneiro e voltar. A noite cai. O protagonista pensa que o servo deveria achar pistas da segunda criatura mística, mas a história mudou. Agora é preciso ser mais cuidadoso. Falharam no ginseng virgem, então irão mais rápido atrás da segunda criatura mística. Então ele precisa agir com cuidado e rapidez para evitar o caos. De volta à seita, um grito ecoa. É o ancião, perguntando se o protagonista planeja ir para a Aliança Murim Ortodoxa. Ele pergunta de novo se é sério. A resposta é sim. Nosso herói quer mais experiência. O velho concorda rápido e diz para ele fazer amizade com Rai. Além disso, quer que Sung vá também. Isso deixa o jovem mestre chocado, mas o velho diz que seria difícil, já que Sung é o jovem patriarca. O protagonista entende na hora. Como jovem patriarca, ele tem deveres e não pode sair. Então nosso herói diz que vai se arrumar e fazer as malas. Enquanto Hyun vai para a porta, ele lembra que além de Rai, há 5 outras fênix, e todas são inacreditavelmente lindas. Agora ele está animado para conhecê-las. O velho fica chocado ao perceber aonde isso vai. Hyun continua, dizendo que pode conhecer uma e até casar. A primavera está chegando, afinal. O velho grita que precisam de uma reunião do clã na hora. Hyun sai saltitante, feliz com o plano. Mais tarde, no rio Yangtze, um navio espera. Um homem manda inspecionar a embarcação. Um careca se aproxima e tira um envelope da roupa. Ele entrega, dizendo ser um sinal de sinceridade. Isso basta para o homem mandar os subordinados agilizarem e irem tomar café. Os 3 saem, e o careca fica, os despedindo educadamente. Em sua cabeça, ele zomba dos oficiais, fáceis de subornar. Depois desce ao navio e chama, dizendo que a tripulação deve ficar longe do porão para os convidados descansarem. O homem escondido diz que pagará o resto na chegada e agradece. O careca sobe de volta, aliviado, dizendo que só precisam passar pela fortaleza da Baleia Negra, e tudo ficará bem pagando o pedágio. Então ele nota o protagonista e o jovem patriarca embarcando. Horas depois, as velas sobem e a embarcação parte. Alguém avisa o protagonista para não desafiar os piratas, pois causaria grandes perdas. Mesmo querendo lutar, o jovem explica que o problema seria maior do que ele pensa. Se a batalha começar, todos os piratas da fortaleza podem vir. Pior, eles têm um lutador nível monstro, que rivaliza com o avô dele. É o rei dragão marinho Gu Saidin, o monstro do mar. Ele bate na mesa e avisa que se o protagonista perder o controle e começar uma guerra, o dano será massivo, então precisa ficar quieto. Nosso herói ouve em silêncio e encara o discípulo, então o soca na cabeça. O jovem reclama que resolver tudo na porrada é horrível, enquanto o protagonista pensa no imperador dragão marinho. Por enquanto, parece que não tem escolha a não ser ficar quieto. Horas depois, o navio está em mar aberto. Um homem na frente observa até avistar algo estranho e gritar: é um navio da Fortaleza da Baleia Negra. Uma embarcação de bandeiras pretas se aproxima. A tripulação empalidece. Logo os navios se encontram, e um pirata enorme aborda o navio do protagonista. O capitão careca o cumprimenta. Há quanto tempo, vice-líder Goljak, e manda trazer o pedágio na hora. O pirata o elogia por resolver sem precisar de explicações. Alguém pensa que a troca parece tranquila, mas é estranho que os piratas não tenham ido. O homem gordo diz que o dinheiro resolve um assunto, mas há outro. Ele foi mandado procurar alguém aqui. Vira-se para o capitão careca e pergunta se há mais alguém escondido. Sabe que ele esconde criminosos. Se entregar a pessoa, os passageiros não serão incomodados. O capitão ama dinheiro, mas quer viver. Admite que alguém está na cabine de carga. O pirata gordo grita que procura um fugitivo e manda todos fazerem fila e cooperarem. Os passageiros estão tão apavorados que só conseguem tremer. Um pirata vê o protagonista olhando o mar. A calma o irrita, então ele bate na cabeça do jovem e exige saber se ouviu a ordem de fazer fila. Sung implora para ele não fazer nada imprudente, mas nosso herói já encara o pirata com raiva ardente. Um grito irrompe do porão, e todos se viram. O pirata se confunde ao ouvir passos, e o homem escondido sai, em elegantes vestes pretas. O pirata gordo exige saber como ousou tocar em seus homens.
O de cabelo comprido diz que se esconder da seita dos mendigos já é difícil. Não esperava que confiassem em piratas comuns para pegá-lo. Isso irrita o gordo, que saca a espada e diz que vai cortar a cabeça dele. Lança um golpe rápido, mas só atinge um pilar. O protagonista observa e admite que o pirata não é fraco, mas não entende por que ele fica pulando. As pessoas notam o pilar danificado desabando e entram em pânico. Antes que as atinja, alguém o corta ao meio. É o protagonista, irritado por ver a verdadeira face deles. Após salvar a todos, ele aterrissa no convés e observa a luta caótica entre o pirata gordo e o homem bem vestido, sem golpes limpos. Ele nota algo estranho na manga rasgada do homem, uma tatuagem de cobra carmesim. Isso o lembra do aviso do mestre sobre um homem na prisão da Aliança Ortodoxa Murum com a mesma marca. O nome dele era Huang do Kassan, e ele sabe onde a segunda criatura mística que precisa estar. Vendo tudo isso, ele pensa que o destino está ao seu lado. Antes que ele possa intervir, o jovem patriarca grita para ele ficar fora. Haviam concordado que ele não interferiria, mas nosso herói o corta e ordena ao aprendiz que proteja a todos. Se alguém se machucar, serão 2 dias de treino furioso. Ao ouvir isso, o jovem patriarca saca a espada. Não tem intenção de sofrer. Ele observa o pirata e o homem bem vestido se chocarem, seus golpes enviando ondas de choque fortes para ferir os passageiros. As ondas de ataque continuam, e ele sabe que não pode bloquear todas. Ele encontra uma resposta e foca em tornar sua espada mais rápida. Enquanto sua mente se clareia, ele luta contra as lágrimas, pensando que a tristeza torna a lâmina mais afiada. Com a tempestade de força vindo, ele balança a espada. A aura dourada da lâmina atinge as ondas de choque e as desvia. Com pequenos movimentos, ele protege toda a tripulação do ataque. Um velho agradece ao Salvador, então se pergunta o que o tio fará. É quando ele percebe que o protagonista se foi. Enquanto a luta continua, o Capitão Jack Gordo lança todo o seu poder em um enorme golpe. O Homem de Bigode desvia com facilidade. Ele vê a abertura e avança com um contra-ataque para finalizar a luta. Mas antes que acerte, algo cai entre eles, em velocidade incrível. O protagonista afasta o braço do pirata e faz a espada voar. A entrada repentina choca a todos. Ele reúne aura no punho e desfere um soco brutal que dobra o pirata do tamanho de uma baleia. Capitão Jack Gordo cai no convés, acabado. O homem bem vestido exige saber quem ele é. Ignorando-o, o protagonista pergunta se ele é Kwang Delk Seon, pegando-o de surpresa. A reação confirma. Ele veio salvá-lo e tem perguntas. Ele se vira para os piratas, diz que está ocupado, então podem ir ou morrer aqui. Os 2 piratas em pé só o encaram. Confuso, o protagonista franze a testa. Não entenderam? Mas ao olhar para trás, o homem que veio salvar sumiu. Ele corre para a beira do navio. Vê o homem já no mar, nadando como um golfinho. O herói não acredita que ele dificulte tanto quando está tentando ajudar. Antes de se mover, Capitão Jack Gordo ordena a perseguição. Piratas mergulham na água. Vendo o gordo tolo ainda tentar pegar o homem, o protagonista chama seu subordinado e ordena que ele cuide de Jack Gordo. O pirata no chão pânica, sem saber com quem fala. A ameaça: se falhar, 1 semana de treino furioso. O jovem patriarca grita que prefere morrer a deixar o gordão escapar, e seu mestre fica satisfeito. O protagonista pula no mar. Ao tocar a água, vira garoto tubarão e rasga as ondas atrás do homem. Jack Gordo se pergunta por que ele vai tão longe, mas o jovem patriarca se aproxima. Ele diz que seu tio deve ser incrível. Talvez tenha aprendido artes aquáticas para perder peso. O pirata pergunta quem ele é, tirando o patriarca de seus pensamentos e lembrando-o do trabalho. Ele se aproxima. O pirata pergunta se o conhecem. Estalando o punho, o patriarca responde: "Este pirata merece ser derrubado, chega." Ele segue ordens e coloca a mão na cabeça do gordo, enquanto o pirata treme. Um grito desesperado segue o golpe. Na água, os piratas perseguem o homem. O protagonista já alcançou. Um pirata tenta impedi-lo. Ele ataca, e o protagonista desvia fácil. O pirata de bandana o perde de vista. Para onde foi? Quando olha para cima, é tarde. A última coisa que vê é a sola dos sapatos do protagonista em seu rosto. Usando o pirata como trampolim, o herói diz: "Isso é divertido." Enquanto o homem afunda, ele avista algo útil: piratas alinhados. Ele pisa neles como uma ponte. Se Dharma cruzou o Rio Amarelo numa folha, eu cruzo o Yangtze sobre cabeças de piratas. Jack Gordo diz que eles entendem. Este é o navio do Forte da Baleia Negra, e estão mortos. Ele não consegue terminar, pois o protagonista acerta um soco em seu rosto. O pirata cai no convés. O herói diz ao filho: "Temos um problema." O patriarca diz que já o avisou, mas o protagonista manda que aproveitem. Então os 2 seguem para o navio que se aproxima. Horas depois, o sol se põe, o navio está destruído e piratas flutuam pelo mar. Um homem com cicatriz observa a água de longe e avista o barco do protagonista. Do outro lado, o pirata gordo avança, fazendo o homem com cicatriz se perguntar o que aquele idiota está fazendo e por que está vindo para cá. Então outro pirata nada até ele, chamando o chefe.
O homem com cicatriz pergunta se ele tem sinalizadores. O outro pirata hesita, dizendo que pode ser perigoso se o chefe do Forte da Baleia Negra souber que aceitaram esse pedido por conta própria. O líder manda ele parar de reclamar e atirar. O orgulho do Forte da Baleia Negra foi pisoteado. Uma pequena bronca do chefe não importa agora. Enquanto o sinalizador é erguido, o pirata pensa que, uma vez disparado, aquela pessoa virá. Aquele que todos temem, o Rei Dragão da Água, um monstro que lutadores ortodoxos e não ortodoxos evitam. Em outro lugar, um velho está sentado a uma mesa, escrevendo. De repente, alguém entra correndo, gritando que um sinalizador vermelho foi disparado perto do rio Yangtze. O velho salta. Agora sabemos que ele é Jabil Shambaum, o grande estrategista da Aliança Ortodoxa Murum. O relatório diz que o sinalizador subiu há cerca de 2 horas, e muitos piratas agora exigem que os portões do rio sejam abertos. Ele sabe que só piratas usam sinalizadores vermelhos, então se pergunta quem os forçou a fazer isso. Ele pergunta aos seus subordinados se sabem por que foi disparado, mas o mensageiro não tem resposta. Isso deixa o comandante furioso. 2 horas se passaram, e eles ainda não sabem quem causou isso. Se alguém é forte o suficiente para fazer inimigos dos piratas, deve ser recrutado. Ele ordena que o esquadrão da Aliança Celestial se mobilize imediatamente e siga para a entrada do canal ocidental para lidar com o protesto. Não podem deixar os piratas tomarem o canal Arwen, a rota que leva à Aliança Ortodoxa Murum. Quando ele pergunta onde o sinalizador foi disparado, ele descobre que foi perto da província de Anhui. Isso o choca, porque é onde fica a Fortaleza da Baleia Negra. Ele imediatamente exige saber onde está o Rei Dragão da Água. Dizem a ele que os últimos relatórios o colocam perto da prefeitura de Jagel. Como essa área é perto de onde o sinalizador foi visto, ele provavelmente já notou. Ouvindo isso, o ancião pergunta rapidamente onde está o membro de mais alta patente, o pequeno dragão mendigo que veio para o teste de entrada. Em outro lugar, tarde da noite, alguém resmunga por ser incomodado a esta hora. Ele já foi informado sobre o sinalizador vermelho, mas ainda pergunta por que o acordaram por isso. Este homem é o pequeno dragão mendigo da seita dos mendigos. Ele imediatamente tenta acordar seu amigo dormindo. O homem apenas grunhe e afasta a mão dele, fazendo-o reclamar que o cara peludo cheira álcool e precisa parar de beber tanto. Irritado porque o amigo ainda não acorda, ele grita com ele. O bonitão finalmente abre os olhos, xingando e perguntando por que foi arrastado do sono no meio da noite. O dragão mendigo explica que seu tio ancião o convocou para algum lugar, e o cara peludo irá para outro lugar amanhã. Mesmo assim, o bêbado pergunta o que isso tem a ver com ele, irritando o dragão mendigo, já que ficarão separados por um tempo, mas o outro apenas manda ele sumir. Ainda tonto de beber, ele abaixa a cabeça e volta a roncar, deixando o dragão mendigo pensando que realmente escolheu mal os amigos. Ainda assim, não há tempo para isso, então ele desamarra a corda da cintura. Ele dá a corda ao mensageiro e diz para encontrar os mendigos perto do poço e pedir que procurem nas águas do norte. Depois que o mensageiro sai, o cara peludo fica deitado por um momento, então murmura que se sente bem o suficiente para levantar agora, e o Rei Dragão da Água provavelmente está envolvido nisso. Então ele se importa, não quer que o cavaleiro mendigo se machuque. Em outro lugar no rio, um homem de branco é levado num pequeno barco. Voltamos à luta, com o protagonista para trás. A tripulação fica encolhida no navio de carga, claramente nervosa. Enquanto isso, o jovem patriarca acaba com os últimos piratas. Após derrubar mais um pirata, ele olha e se pergunta o que seu tio está fazendo. O tio ainda soca o rosto de um pirata com golpes pesados, derrubando-o sem se mover. Um som o faz perceber que a situação saiu do controle. Não importa quantos ele derrube, mais piratas vêm. Ele grita para Jack Gordo seguir. Não há tempo para ficar aqui. O pirata sob ele concorda. Ele pergunta à baleia se há onde ancorar por perto e recebe um sim relutante. Mas então alguém voa de repente sobre o barco do protagonista. Ele sente e olha para cima, vendo um homem caindo do céu, pensando: que diabos é aquilo? O homem cai no barco como um meteoro e grita para todos sobre a rota do rio Yangtze. Ele se apresenta como o pequeno dragão mendigo da seita mendiga, e avisa que a Aliança Nova Borda protegerá a todos, então devem recuar. Vendo-o dar sermão, o protagonista se pergunta quem é. Uma memória do passado e de seu mestre o atinge, e ele percebe que o homem à sua frente é a mesma pessoa, só que mais jovem. De repente, uma ordem alta soa para todos os barcos pararem. O protagonista se pergunta se aquele bêbado realmente conseguiu. Um homem ordena que todos os discípulos Yangtze saúdem o comandante-chefe, e um grito massivo de respeito se eleva de cada barco. Agora o protagonista entende de quem falam e olha rápido. Um homem de cabelos brancos se aproxima lentamente num pequeno barco levado por um servo forte, deixando o protagonista e o pequeno dragão mendigo atônitos. Aquele homem é o Rei Dragão da Água. O protagonista logo percebe a proximidade. Ele diz a Jack Gordo para virar imediatamente, pois é uma das maiores figuras da seita heterodoxa e podem colidir com ele. Toda a tripulação se esforça para virar o navio. Mesmo assim, a distância é tão pequena que ainda parece que haverá uma colisão. O protagonista vê que vão bater,
mas o homem mantém a calma e apenas estende a mão. Com um toque, ele libera uma explosão que empurra o barco para o lado e muda sua rota. Quando ambos os homens pousam no navio do protagonista, ele percebe que o barco foi parado por pura força e se pergunta quão forte ele é. O Rei Dragão da Água se apresenta com seu servo, varrendo o grupo com um olhar frio. O pequeno dragão mendigo rapidamente se curva ao governante do rio, e o jovem patriarca o segue, prestando seus respeitos. Então o homem ao lado do Rei Dragão da Água se move de repente, e o protagonista sente o perigo na hora. No instante seguinte, o grandalhão agarra alguém pela gola, erguendo-o no ar. Mas não é isso que chama a atenção do Rei Dragão da Água. O que importa é que um garoto nem com 20 anos notou o movimento de seu subordinado com energia total. Só então vemos o sufocado, ofegando. Para evitar que piore, o protagonista se manifesta. Ele pergunta por que alguém tão importante ameaça crianças e avisa que isso pode manchar seu nome. O ancião entende e diz que não pode permitir. Ele chama seu homem de volta, e o subordinado joga o mendigo no convés como um boneco de pano. Então o ancião libera sua aura, e pergunta se é hora de ouvir a explicação do protagonista. Isso o deixa preocupado e frustrado. Se tivessem mais tempo, teriam chegado à Aliança Ortodoxa. Não pode crer que um monstro desses apareceu agora. Se o irritar, pode encontrar Hades bem antes do planejado. Então, ele explica que só viajava de navio quando piratas atacaram e ameaçaram o povo. O ancião pergunta se ele interveio como um cavaleiro para protegê-los. Mas a aura do ancião continua subindo, e o protagonista vê que ele não acredita na história. Então, ele começa a pensar rápido. Uma ideia o atinge. Ele diz o nome de seu clã e que o ancião provavelmente não o conheceria, já que não estão ligados a Meereen. Em vez disso, são uma família com grande influência no governo. Seu pai foi conselheiro imperial e ainda serve em Nanjing, cuidando dos netos do imperador. Ele diz tudo isso porque seu mestre o ensinou que para ter vantagem numa guerra de palavras, mostre laços poderosos, e se não tiver, minta sem hesitar. Mas o ancião não se importa de onde ele vem ou quem é seu pai. Isso faz o protagonista perceber que os truques de seu mestre nem sempre funcionam. O Rei Dragão da Água diz que nasceu pirata e morrerá pirata, e não se importa se Murun ou o governo o matam. Essa resposta deixa o protagonista tenso, pois ele tem que proteger Nangong Song e seu mestre, e também o Dandy que espancou e amarrou. Mas o que pode fazer contra dois monstros que nem arranhou, sem contar o guarda-costas? Então ele se lembra de outra lição do Conselheiro Celestial. Negociações têm duas regras-chave: use o que seu inimigo teme para abalá-los, ou use o que eles gostam para conquistá-los. Então ele pede ao homem que ouça com atenção e não tire conclusões. Tentando sair vivo, ele diz que revelar sua identidade nunca foi uma ameaça. O que ele realmente quer é misericórdia, e que o ancião ignore as dezenas de navios que afundou. Para isso, ele oferece compensação, imaginando que um pirata não odiaria a ideia. O ancião se interessa e pergunta se ele está oferecendo dinheiro. O protagonista insiste e pergunta quanto ele quer, mas isso só faz o homem sorrir e depois explodir em gargalhadas. O protagonista só consegue pensar que o velho enlouqueceu, como se tivesse ganhado na loteria. Logo, o ancião se aproxima e diz que gosta dele. Isso faz o herói recuar em choque. O velho manda olhar para a lua e para as pessoas observando de cima. Todos aqueles homens com espadas pertencem à Aliança Ortodoxa Meereen. Então ele pergunta se o protagonista sabe por que nenhum deles se move, deixando-o confuso, pois a resposta parece óbvia. O velho diz que, quer falem de justiça ou cavalaria, no fim, só pesam o que os beneficia. Então, se até a seita ortodoxa age assim, por que o protagonista está disposto a gastar dinheiro para salvar a todos? Ele hesita, pois não há como esse homem acreditar que sua verdadeira razão é parar o lacaio do caos e salvar o mundo. Enquanto o velho o estuda, ele começa a entender sua personalidade, embora ainda não consiga adivinhar o quão forte ele pode se tornar. Ainda assim, não pode fazer movimentos imprudentes contra alguém que não tem nada a perder, então só há uma escolha: testá-lo ele mesmo. Ele chama o garoto e diz que algumas coisas neste mundo não podem ser resolvidas com dinheiro. De imediato, o guarda-costas saca sua arma, o que assusta o pequeno dragão mendigo. O protagonista avança de uma vez, gritando que o velho é louco. Mas antes que ele possa pará-lo, o ataque já está vindo. Então ele percebe que o golpe era para o pequeno dragão mendigo, então ele mesmo o bloqueia. O mendigo congela em choque, enquanto o protagonista grita para ele correr. O pequeno dragão mendigo aproveita a chance e pula do navio, deixando o protagonista sozinho. Mas sua força ainda não é suficiente, e um golpe pesado atinge seu peito. Ele se mantém de pé por pura força de vontade, pensando que isso tem que acabar em um só golpe. Seu inimigo é um mestre marcial usando energia aprimorada, e se a batalha se arrastar, ele perderá com certeza. Então ele reúne tudo em um ataque, usando a energia mais pura que tem. A energia espiritual é muito mais forte que a energia interna armazenada no núcleo. Mas quando o homem vê, ele apenas sorri. O protagonista não entende o porquê, até que o velho o ataca por trás. Ele cai no chão, lutando para se manter consciente. Mas no fim, ele apaga, preso entre aqueles dois monstros. Antes de se perder,
Ele pensa como um dos grandes nomes do mundo heterodoxo pode lutar tão covardemente, chamando o velho de canalha, enquanto o ancião apenas sorri. Então a visão do protagonista escurece. O jovem patriarca grita pelo tio, mas o rei dragão da água o avisa para não fazer nada tolo. Sung sente uma pressão esmagadora só de encontrar seus olhos. Mesmo assim, seu tio arriscou a vida para salvar a todos. Ele não pode se deixar ficar paralisado por um medo patético. Então ele ergue a espada, sabendo que tem que salvá-lo. O velho fica impressionado ao ver o garoto ainda avançando com toda a sua coragem, e nota a energia de espada aprimorada ao redor de sua lâmina. É fraca e incompleta, mas é definitivamente energia de espada aprimorada. Agora o velho se pergunta de onde essas pessoas continuam vindo. Um lutou contra ele e o outro se libertou de seu confinamento de energia. Mesmo assim, ele percebe que o garoto não está em boa forma. Sua natureza demoníaca parece ter nublado sua mente. O velho solta uma pequena risada e pergunta se ele é um descendente de Chang San. Mas o jovem patriarca ignora a pergunta completamente e avança com força. Enquanto se prepara para chutar, o velho diz que não pode matá-lo antes de vê-lo crescer e se tornar um adulto. O chute não é direcionado ao jovem patriarca. Ele atinge o convés. A floresta é tão enorme que envia ondas rolando ao redor do navio. Algum tempo depois, em uma floresta, nosso herói sente o cheiro de boa comida e acorda de seu sono profundo. Ele vê uma tigela de carne enquanto o guarda-costas do dragão marinho o observa comer. Confuso, ele hesita até que alguém o manda comer. Young-san caçou e cozinhou ele mesmo. Ele então percebe que está na floresta com o rei dragão da água, seu guarda e o pirata. O velho diz que um garoto em crescimento deveria comer carne e beber vinho, mas nosso herói só se importa com Sung e seu mestre. A raiva aumenta enquanto ele exige saber o que aconteceu com os outros. Antes que ele possa agir, o velho diz que os poupou e os enviou para a aliança Murum Ortodoxa. Ele acrescenta que o garoto Namgun Clam foi apenas levemente ferido e ficará bem quando acordar. Mesmo que não seja próximo de Chang San, ele não destruirá um jovem broto. Ao ouvir isso, nosso herói fica aliviado que seu discípulo está seguro, mas logo depois sua fome ataca e o velho o lembra que já o avisou. Ele pega um pedaço de carne, se perguntando se está envenenado, então para de se importar e admite que tem um ótimo sabor. É quando ele percebe o velho o encarando enquanto come, dizendo para ele continuar com um sorriso astuto como se estivesse aprontando algo. A cena então corta para uma sala médica, onde alguém diz que este é o último. Pequenas agulhas de acupuntura estão sendo colocadas no corpo de um homem. Terminado, o velho relaxa enquanto o jovem está coberto de agulhas. O ancião diz que o rei dragão da água foi estranhamente gentil, o que confunde o pequeno mendigo dragão. O velho diz que mesmo como representante dos mendigos, ele ainda é um idiota. Sem a ajuda do rei dragão da água, ele teria um desvio de energia e seria aleijado. Não só suprimiu a energia demoníaca, mas abriu os meridianos do garoto. O mendigo se pergunta por quê. O velho sai para enviar uma carta, dizendo que precisa acalmar a raiva do rei da espada com a notícia. Sozinho, o mendigo dragão relembra quando o jovem patriarca atacou o rei dragão da água sem medo. Ao levantar o pé e despejar energia, esmagou o convés antes que o jovem patriarca o alcançasse. Por um momento, seus olhos pareciam normais. Em voz fria, o velho ordenou que todos saíssem. Os membros da Aliança Murum só puderam observar enquanto o protagonista era levado ao navio. O único a ficar foi um mendigo, tentando ajudar o jovem patriarca. Ele se pergunta o que houve ali e por que Yu foi levado. Na floresta, os 3 piratas sentam-se à fogueira com nosso herói, e o guarda-costas lhe oferece outro pedaço de carne. Olhando para aquele rosto gentil, nosso herói não crê que este seja o mesmo que era um tigre em batalha. O outro parecia um monstro, mas agora parece só um velho bêbado. Nosso herói se pergunta como alguém pode ser tão diferente. O velho então oferece vinho ao garoto e pergunta a idade dele. Yu toma um gole, depois responde. Ele pergunta quem o ensinou, o que o deixa desconfiado. O velho insiste, querendo saber o mestre. O protagonista diz que aprendeu com seu cunhado do clã Dam, em Hubei. O rei dragão da água diz que por ser da região militar, conhece bem essas artes. O estilo deles é simples e poderoso. Nada como os movimentos suaves e exatos do protagonista, ou o poder estranho que usou no subordinado, que não parecia energia. Era muito mais pura. Nosso herói se surpreende que ele notou o que nem o rei da espada. Ele pergunta por que tanto interesse. O velho diz que, claro, está curioso. Nunca viu alguém usar energia tão estranha. E se o garoto só aprendeu com um cunhado, então não tem mestre de verdade em Mirim. Isso o agrada. Enquanto o protagonista sabe que não pode mencionar os 6 santos ortodoxos, o rei dragão da água aponta para ele e diz que o quer como discípulo. A exigência o choca. O velho acrescenta que planejava fazê-lo pagar por causar problemas, mas o perdoará se ele se tornar seu aluno. Os pensamentos de Yu giram loucamente. Ele deve se tornar o herói que salva Murum. Então virar discípulo de um pirata não faz sentido. O velho age como se já estivesse decidido, mas o protagonista rapidamente pede 1 minuto. Isso só irrita mais o rei dragão da água, que pergunta o que isso significa. O protagonista explica que seu pai é um respeitado estudioso e ex-conselheiro imperial,
então não pode se tornar discípulo de um pirata. Ele continua listando razões para recusar, enquanto o velho ouve em silêncio. Então o homem pergunta se uma surra o ajudaria a mudar de ideia e se tornar obediente. Aquela aura aterrorizante cai sobre o protagonista e o assusta. O velho diz que piratas precisam de talento natural, que o garoto nasceu para isso. Abalado, nosso herói não vê saída. O velho arregaça as mangas e diz que o garoto pensa demais, e que esses pensamentos precisam ser surrados. Logo, gemidos e tapas ecoam pela floresta. Horas depois, o fogo se apaga e o protagonista machucado ajoelha diante do velho. Perguntado se decidiu, ele ainda implora por mais tempo, mas quando a surra está prestes a recomeçar, ele solta que será seu discípulo. Em sua mente, fará o que for preciso. Sem tempo a perder, pede que seja temporário, pois deve encontrar Huang do Ok Seon e a Aliança Marum Ortodoxa. Precisa de informações sobre a segunda criatura, e Huang do Ok Seon é a chave. Para isso, precisa chegar à aliança o mais rápido possível. Mesmo com o olho inchado, ele se recompõe e segue. Diz ao novo mestre que ninguém pode saber que virou seu discípulo. Se isso acontecer, ele será como um sapo que só vê o rio Yangtze. Ele quer aprender mais, expandir esse rio para mares, depois o mundo todo. A resposta impressiona o velho. Mas ele avisa que se o garoto mentir, ele o apagará e tudo ligado a ele. Ele chama seu subordinado e ordena que diga aos piratas que Yu Hyun é o novo jovem mestre do rio, mas em segredo. Com um olhar severo, avisa que se a notícia vazar, serão punidos. Mais tarde, o protagonista parte em um pequeno barco, acenando adeus aos piratas com uma risada de alívio. Mesmo chorando, ele diz que a humilhação fazia parte do plano, e os piratas do rio são seus peões. Com o Elixir e a criatura mística, ele escapará das garras do velho. Enquanto isso, o Rei Dragão da Água bebe calmamente numa rocha. Ele aproveita o silêncio, mas não dura. Alguém grita. Ele percebe que Chang Sun se refere ao jovem do navio, e diz que só soube depois. O velho acrescenta que ouviu que o pirata abriu os meridianos de seu filho, o que surpreende o Rei Dragão da Água. Mas ele fica irritado, perguntando por que Chang Sun está furioso em vez de agradecer. Taeyong-san exige que ele entregue o protagonista, e jura que transformará o rio em um mar de sangue se um único fio de cabelo do garoto for ferido. Isso faz o pirata pensar que Shang-San deve ser o mestre do garoto, e o velho diz que eles poderiam ter esse laço. Mas essa reação estranha só convence o Rei Dragão da Água de que Shang-San não é o mestre do protagonista. Já que o garoto agora é seu discípulo, ele se pergunta o que fazer se não puder devolvê-lo. Essas palavras enfurecem o patriarca, que reúne poder e amaldiçoa o pirata. Ele avança e balança para cortá-lo, mas só corta suas roupas. O Rei Dragão da Água explode, chamando-o de espadachim péssimo. Ele pula para um pedaço de madeira no rio, dizendo que o golpe o teria matado se acertasse. Grita, perguntando se o velho estava tentando matá-lo. O patriarca retruca que não veio para brincar, e diz que o mandará para casa com aquela cabeça feia. Ouvindo o insulto, o rei pirata fica furioso e reúne seu poder, desafiando-o para uma luta 1 contra 1. Assim que as duas feras estão prestes a se chocar, o servo do Rei Dragão da Água aparece, carregando um javali que ele mesmo caçou. Ele para, curioso com o que vê. O velho pergunta o que diabos fazem. Ele diz para pararem, que um U já saiu e deve estar em seu destino. O pirata pula para a terra e diz a verdade. O patriarca sabe que, mesmo como pirata, este homem não mente. Ele abaixa a espada e o agradece por salvar seu filho. O velho resmunga que ele poderia ter dito isso antes. O pirata chama o subordinado. O homem joga a garrafa de licor. Ele pega, oferece um gole ao patriarca e tenta acalmar as coisas antes de ir. O velho aceita, achando que tudo ficaria bem com Hyun seguro. Mas Hyun não está nada seguro. Duas espadas estão apontadas para ele. Uma frota e uma multidão o cercam. Ele diz que parece um mal-entendido. Respondem que só a aliança Morum pode resolver. Hyun não se importa. Ele precisava ir para lá, então concorda por enquanto. Logo, os portões do rio se abrem, elevado à cidade de carruagem. Ragnar se inclina na janela para olhar. A cidade é enorme e densa, como uma floresta de edifícios. Ele não esconde sua impressão. O homem ao lado lembra que o garoto venceu bandidos da montanha e lutou contra piratas. Mas agora, ele parece uma criança inocente. Hyun, no entanto, pensa grande. Se parar o caos, pode ser herói, ter o clã U e liderar a aliança Murum Ortodoxa. Seria o plano de aposentadoria perfeito, mas primeiro precisa achar o homem bem vestido. Chegam ao Palácio da Aliança e descobrem que é o escritório do conselheiro militar. Ao chegarem ao andar do conselheiro, o acompanhante choca-se. Cai de joelhos, apresentando-se como vice-capitão do Esquadrão Dragão Celestial e prestando respeito ao líder da aliança. Atrás do conselheiro, um homem de branco cumprimenta Hyun. Hyun permanece calmo. O homem se vira. O ancião barbudo pergunta se é Yu Hyun. Descobrimos. É Lee Hak-seung, o Marechal Branco. Hyun percebe que mesmo sua voz gentil é esmagadora. Não é intenção assassina, mas o peso de alguém poderoso, capaz de paralisar.
Ele lembra do mestre. Se este homem estivesse vivo e lutando na frente, teriam parado o lacaio do caos. Após o garoto se apresentar, o velho percebe que Ryun tem 17 anos e já é absurdamente habilidoso. Seus olhos afiados e flamejantes o lembram de um dragão, deixando-o certo de que Ryun conheceu o Rei Dragão da Água. Enfrentando-os, Ryun sabe que um é o mestre de seu mestre e o outro é o líder da aliança. Até seu mestre o respeita. Foi jogado na cova de um tigre, então se recompõe. O conselheiro pergunta se ele causou o problema no Yangtze. Ryun responde que seu pai é o conselheiro imperial, então não podia fingir não ver pessoas sofrendo sob piratas. Parece crível, como se agisse por justiça. Mas o velho ainda se pergunta sobre o homem de meia idade com ele. Quando Ryun age confuso, o interrogatório continua. O conselheiro esclarece que se refere ao homem bem vestido lutando contra um pirata antes de Ryun intervir. Ryun percebe que falam de Hwang de Yoksang. Ele tem certeza de que o homem já foi questionado, mas não disse o que Ryun realmente procurava. Ryun precisa de uma desculpa para entrar na luta, mas um deles se move para atacar, e o líder da seita percebe que o ataque é na mulher. Ele reage e intervém também. Ao mesmo tempo, ele agarra Rheon, e o outro pergunta o que faz. Como filósofo, ele diz que essa foi a resposta. O corpo de Rheon agiu sozinho para proteger alguém. O velho parece satisfeito, e Rheon sabe que sua atuação funciona. Ele pergunta do homem, mas o conselheiro retruca. Por que se importar tanto com alguém que não tem relação, ainda mais depois de tratá-lo assim? Rheon de repente bate o punho na mesa e diz que está com raiva. Inocentes quase foram arrastados ao perigo por aquele homem. É tudo uma atuação, e eles provavelmente vão acreditar. O velho diz que o homem está preso, sendo interrogado, e pergunta se Rheon quer vê-lo. Rheon sente uma armadilha. Foi oferecido fácil demais. Eles querem saber por que ele o salvou, vendo sua reação no interrogatório. Com um sorriso astuto, ele finge aceitar a isca, pois precisa saber onde está o caramujo milenar. Diz que ficaria feliz em vê-lo, ainda mais por ter posto outros em perigo só para se salvar. O ancião estuda a resposta de Rheon, ainda não convencido. Mesmo assim, diz que notificará o chefe da guarda, e se pergunta quanto tempo o garoto manterá a farsa. Ao sair, o homem pergunta por que o Rei Dragão da Água o soltou. Rheon diz que o pirata compensou os danos pagando pelos navios e tratamento dos feridos. O velho pergunta se ele os acha idiotas. Pela lógica, o pirata devia tê-lo matado. Rheon zombeteiramente diz para perguntarem ao pirata. Ele foi solto após prometer compensação, simples assim. O ancião parece irritado, mas não podem detê-lo, pois o tolo que adora o filho causaria problemas. A tensa conversa acaba, e Rheon é liberado. O mensageiro pergunta ao líder o quanto da história de Rheon devem acreditar. A resposta? Nada. Mas o garoto é interessante. O líder diz que o núcleo de energia dele está vazio, o que faz o outro se perguntar se Rheon esconde seu poder. Mas o líder diz que não, ele não tem nada lá. Percebeu ao parar o ataque de Rheon, o que o convenceu de que o garoto usa um novo cultivo. O Rei da Espada e o Rei Dragão da Água não se importariam sem motivo. Devem manter Rheon do lado deles, pois o garoto pode ajudar no que planejam. O conselheiro desenrola o pergaminho vermelho. Tenta reunir os dragões ocultos de cada região num esquadrão, mas o progresso está lento. Esses dragões ocultos são futuros líderes de seitas ou o coração da força de cada facção. Não são fáceis de recrutar. O velho viu o corpo de Sung avançar a outro nível, graças ao Rei Dragão da Água. Sugere apresentar Yu Rheon ao mundo, um jovem artista marcial que lutou sozinho contra a fortaleza da Baleia Negra e voltou vivo. Ele vem de um clã respeitado e é bonito, o prodígio perfeito. Poderiam espalhar um boato de que Nam Duong, que viajou com ele, também alcançou um alto nível. O velho diz que é só uma sugestão, e o resto é com o conselheiro. Após terminar com os anciãos, Rheon vai para outro lugar. Olhando para alguém, estala a língua e chama de patético. É Yang Seung, enrolado como múmia, chorando pelo tio. O mendigo aparece e pergunta se Ryun vai se juntar à equipe Dragão Oculto. Ryun nota o Sr. Yu ali. Vendo o respeito, sabe que é a chance perfeita para torná-lo seu servo. O problema é que não pode espancá-lo, nem seus mestres. Então ouve o mendigo mencionar uma lista, com Sadek e Maria. Hueyun pega o papel, e o garoto protesta que ele não deveria ler. A equipe Dragão Oculto deve ser secreta, mas Hueyun vê a lista e nota todos os seus mestres. Cheon-su do clã Tang, que treina deixando cobras o morderem. Hua-in Reo de Wudang equilibra um jarro na espada. Hua-in Gang de Shaolin medita sob a cachoeira. E Jai Galmori, o estrategista divino, diz que o céu está assustadoramente lindo hoje. Vendo os nomes, Hao-in quer reunir e liderar seus mestres. Ele admite a empolgação em vê-los, e o mendigo se pergunta por que tem calafrios. Logo fica claro, Hou-in planeja se juntar ao grupo Dragão Oculto. A história muda para uma grande mansão, de um nobre. Dentro, um homem segura um livro, emocionado que seu tesouro voltou. Ele diz que escreveu o livro para os filhos e pôs os nomes na capa. Ele pergunta por que o jovem chora, num momento feliz.
O homem de bigode diz que está emocionado por ter o livro de volta, e o outro responde que sim. Ele lia para os filhos o tempo todo. O homem desconfiou do primeiro jovem mestre, mas agora vê que o livro era o tesouro que o pai queria. O jovem explica que o livro é o tesouro do líder da seita Rei da Medicina. Segurando-o, ele se pergunta se é o tesouro. A resposta vem rápido. São as crônicas do Coelho da Lua. Pode ter memórias, mas ele duvida que esconda algo importante. Mesmo assim, o homem diz que, ao ler, o código fará sentido. Pode levá-lo ao líder da seita para confirmar. Ao se prepararem para sair, o homem de cabelos longos os impede. Ele diz que se o livro é o tesouro do líder da seita, não imagina nada mais valioso. O irmão mais novo aponta algo escrito atrás. Voltamos ao velho, que diz que ver os filhos sorrirem é o que o faz feliz. Como o jovem mestre disse, não há tesouro maior, pois ele cumpriu a promessa. Agora é a vez deles. Ele pediu o besouro jovem venenoso, trancado na câmara subterrânea. Estudando, o irmão mais novo se perguntava por que ele queria, talvez para reunir os 3 males. O outro não tem certeza, mas ele pode já ter 2. São a víbora hexacrista, a erva mística vil e o besouro jovem venenoso. Como o primeiro jovem mestre só pediu o besouro, ele já deve ter os outros 2. Quando conheceram o primeiro jovem mestre do grande arquivo celestial, ele não parecia especial, mas mudou. Era rápido e inteligente em situações difíceis. Ele permaneceu calmo enquanto a multidão o recebia. O jovem se pergunta se ele conseguiu 2 dos 3, já que até eles falharam e ninguém pegou a erva. Se ele reunir todos os 3, pode lidar com a primeira pérola dos 1000 aromas. O irmão percebe que ele quer entregar o livro e pergunta se gosta tanto do primeiro jovem mestre. A resposta é simples. Quer ver os 1000 aromas completos, mesmo que seja só a primeira pérola. Ele é alertado sobre o perigo. Resta só a primeira das 7 pérolas, e quem a obtiver após os 3 males quererá todas. Sem profundo conhecimento marcial, irão pelo caminho errado. Pode levar a sérios problemas, até desvio de Ki como o pai deles. Vendo o clima pesado, o homem de bigode diz que ele não vai conseguir os 3 e que estão se adiantando. Decide encontrar o primeiro jovem mestre e pede ao irmão para preparar o besouro. O pai ficou feliz com o livro. Graças a ele e ao esquadrão do mestre celestial, a seita está mais viva. Após agradecer, diz que só falta o líder se recuperar, e farão de tudo para que aconteça logo. Ele diz que o líder da seita pode gostar e entrega um livro. Ao abri-lo, fica chocado. É um arranjo, e não entende por que algo tão valioso lhe é dado. É o arranjo das máximas harmoniosas, um método que restaura o equilíbrio do corpo. A seita Rei da Medicina ajuda com pureza e Ki, mas com este arranjo, o líder deve se recuperar em meio ano. Ele agradece e pergunta como preparou isso, sendo segredo. Ele não sabia antes e não trouxe do grande arquivo celestial. Só descobriu nos últimos dias. Chegou a 4 dias, isso já é incrível. O que mais o choca é que ele tinha uma fórmula tão difícil de cabeça. É uma das mais altas doutrinas do grande arquivo celestial, mas ele age como se não fosse nada. Ele pergunta por que o primeiro jovem mestre é tão generoso. Pensa que é por liderar a aliança Mercorim e ser amigo de seu pai, mas guarda para si. O jovem diz que não está ajudando de graça e lhes dará uma chance de retribuir. Seu tom muda, deixando claro que ninguém é tão gentil sem motivo. O homem pensa que ele deve estar atrás do orbe dourado. A maior parte foi usada no líder, mas deve ter sobrado para emergências. Isso o faz perceber que está certo. Após dar 9 ao pai, só restam 2. Ele também nota que o jovem está pedindo desculpas que ele mesmo deveria ter feito, o que o faz parecer ainda mais atencioso. Não parece mais um simples estudioso, mas um ancião de marim que cuida dos outros. Mas então ele vê o jovem chorando e casualmente diz que não precisa ser tão educado se quiser bocejar, apenas faça. O homem de cabelo comprido parece confuso enquanto as lágrimas continuam a escorrer pelo seu rosto. Um segundo depois, sua expressão endurece e ele pergunta o que o jovem realmente quer. A resposta: o orbe do espírito primordial. Numa luta contra alguém mais forte, ao forçar seu poder ou extrair força oculta, sua energia central é danificada, deixando-o indefeso. O orbe do espírito primordial protege essa energia e a mantém estável, permitindo que alguém use um golpe final numa batalha de vida ou morte. Ao ouvir isso, o homem fica chocado e pergunta se ele está se preparando para a guerra. O jovem fica confuso porque ele quer o orbe para o líder da seita. Já que os outros itens não importam muito para ele, diz que seria sábio garantir este, por precaução. Mesmo assim, o homem barbudo ainda suspeita que ele esteja planejando uma guerra, mas se levanta e diz que preparará o orbe e o trará imediatamente. Antes de sair, ele se vira com mais uma pergunta. Para que ele quer o besouro jovem venenoso? O jovem responde: ele mesmo vai coletar os 3 males. O bigodudo cai na risada, achando aquilo hilário. Então o outro diz calmamente que por acaso já conseguiu a víbora e a erva, e a sala fica em silêncio total. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!